Boa noite, Luciana. Boa noite. É um prazer tê-la aqui com a gente em mais um bate-papo do Broadway Voices Online na pandemia, né? E eu me sinto muito honrado com a sua presença. Primeiro, porque assim, você é carioca, né? Sim, sim. Eu sou, o Estevão sabe, eu sou um eterno apaixonado pelo Rio de Janeiro, né? Todo ano eu vou aí na época das folias momísticas, né? Eu vou porque eu sou fã mesmo, né? Vou desde a década de 70 aí, todo ano, entendeu? Então eu tenho paixão, já falei assim, para quem acredita nisso, em outras vidas, né? Na minha vida anterior, eu morei no Rio, porque eu ando pelas ruas do Rio, eu quero abraçar as árvores, entendeu? É uma coisa meio maluca, né? Então, assim, Inclusive, o Fernando me enganou durante 8 anos. Eu achei que ele era carioca e eu fui descobrir que ele não era carioca. então, assim, eu tenho uma paixão e paixão pelos cariocas também. Então, mas melhor ainda, tá? Então, Luciana, conta um pouquinho para a gente de você, tá? Fala da sua profissão, que acho que está todo mundo muito ansioso para conhecer, e depois a gente abre para as perguntas, tá? Para um bate-papo bem legal aqui, bem descontraído entre o pessoal e você, tá bom? Maravilha, muito bem. Boa noite a todos, um prazer estar aqui falando com vocês. É, é sempre bom falar de voz, né? Agora há pouco nós estávamos falando que é uma maravilha falar de voz, é uma maravilha a gente estar aqui pensando junto sobre voz. A gente estava comentando que a nossa voz é para o outro, né? A nossa voz, ela funciona prioritariamente para a nossa comunicação. Então, para mim, falar de voz é um prazer, ainda mais falar com tanta gente bacana assim. É, espero que vocês gostem, né? A gente vai ter provavelmente outros ouvintes depois. Eu estou disposta a responder as perguntas e se ficar alguma coisinha a gente conversa depois, mais um pouco. O meu nome é Luciana Oliveira. Eu sou fonoaudióloga, especialista em voz. Eu atuo na área de voz falada e cantada, também de motricidade orofacial e de fluência desde 2006. Né? Atuo há 15 anos e me especializei há mais ou menos uns 12 anos e eu comecei já, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar dentro de um estúdio de canto com a Mirna Rubin, que é uma professora de canto aqui do Rio de Janeiro. Então, comecei a trabalhar com a Mirna e foi muito curioso. Outro dia a Mirna estava me lembrando disso, que eu, na faculdade, né, a gente da área da saúde, a gente está acostumado a ver doença, né? Então, você age, né, você é provocado diante de uma queixa do seu paciente, né? Então, você pergunta, tem ali uma perguntinha chamada queixa principal. É a primeira pergunta depois do nome que você faz para o seu paciente. E aí, como eu fui, né, digamos, jogada no mercado de trabalho em 2006, dentro de um estúdio de canto, o meu olhar sobre a voz profissional mudou muito, sobre a voz, sobre, enfim, sobre o trabalho do fonoaudiólogo junto aos cantores. Porque os cantores marcavam sessão comigo, chegavam e eu falava: e aí, o que está te trazendo para a fonoterapia? Qual a sua queixa principal? E eles diziam: eu não tenho queixa nenhuma, eu só quero melhorar. Né? E eu, Então canta. E aí eram cantores maravilhosos. Imagina, os cantores solistas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? A galera do Teatro Musical do Rio de Janeiro. Eu ficava assim, gente. Né? Então, no início, isso me desesperou um pouco, as pessoas não terem um problema, não terem uma patologia vocal, porque eu não sabia onde que eu ia agir, né? Eu ficava meio assim, desesperada. Mas depois eu fui trabalhando muito o meu ouvido, a minha escuta, e fui entendendo que o trabalho do fonoaudiólogo junto a cantores, a professores de canto, aos profissionais da voz de uma maneira geral, é um trabalho de suporte. Ora, esse trabalho é um suporte a uma lesão, né? É um trabalho de fonoterapia mesmo, de reabilitação. Inclusive, agora na pandemia, eu fui muito procurada por muitos cantores profissionais que nunca tiveram nenhum tipo de problema de voz. E eles foram ter problemas de voz porque não estavam cantando, porque não estavam fazendo show, porque não estavam com aquele uso intensivo da voz normal
que era para eles normal, eles passaram a sentir a voz estranha e marcaram para fazer assim, digamos, um recondicionamento vocal antes de voltar às atividades. Então, eu acho que tem esse enfoque, né, de reabilitação e tal, e eu venho trabalhando com isso, né, no meu Instagram, inclusive. No dia na semana, porque nós temos o Dia Mundial da Voz, né, que é dia 16 de abril. Nessa semana do Dia Mundial da Voz, que inclusive é meu aniversário, olha que coisa, né? Estava escrito, né? A pessoa, fonoaudióloga, especialista em voz, nasceu no dia 16 de abril, né? Chega a ser engraçado. Mas na semana da voz, né? Nessa semaninha ali do dia 16 de abril, eu apresentei alguns casos clínicos, tá lá no meu Instagram, e um deles que eu atendi online durante a pandemia, selecionei casos clínicos de atendimento online durante a pandemia. O primeiro caso clínico que eu apresentei é de um cantor de teatro musical que infelizmente pegou o Covid e ficou 8 dias entubado, né, na posição de bruço, né, na maca, e quando ele saiu da UTI, ele estava com uma paresia nas pregas vocais, né, em uma das suas pregas, que é uma imobilidade, né, é quando uma prega vocal às vezes mexe e a outra não, né, quando vulgarmente as pessoas chamam de paralisia, né, o termo mais adequado não é uma paralisia, porque a paralisia seria seria tipo uma como é que eu posso explicar isso de uma maneira simples? Seria você tirar o nervo, né? Seria você não ter mais inervação. Isso seria uma paralisia. Uma paresia é quando você tem uma inervação e por algum motivo essa inervação não está bem feita no músculo. A gente chama no geral de imobilidade, né? Então, e aí eu fiquei meio assim, cantor de teatro musical, tenor agudíssimo, um cara super comunicativo e sem voz. Então, tivemos aí algumas questões, mas graças a Deus a voz dele voltou, já tá aí, tá bem, tá cantando, mas foi bem um caso. Então, eu acho que esse momento que nós vivemos, né, esse momento de pandemia, foi um momento especialmente complicado para a voz. Complicado por conta do online, né? A gente tinha uma comunicação em que você olhava o outro como um todo, né? As pessoas se comunicavam com você cantando ou falando, você tinha uma visão corporal, você tinha um palco, você tinha um todo. Aqui não, aqui a gente tem uma caixinha em que você só vê os ombros e as mãos, né? E a gente se ouve, ora com barulho, ora não, ora a conexão tá boa, ora não. Então é um desafio para quem canta, é um desafio para quem fala. E é um prazer estar aqui mais uma vez e a gente conversar um pouquinho sobre essas soluções que a gente pode encontrar com pandemia, sem pandemia, com máscara, sem máscara, online e presencial. Enfim, vamos conversar aí. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Eu vou pedir para o pessoal ir levantando a mãozinha, colocando a mãozinha, quem quiser fazer as perguntas, tá? E só ligar o microfone na hora de fazer a pergunta, tá? Para não ficar muita gente falando ao mesmo tempo. Luciana, nessa área do canto, eu vou voltar, minhas perguntas vão ser sempre voltadas para essa área do canto, né? Quem mais procura você, tá? São cantores... Eu vou dividir, né? Porque na minha cabeça existe uma certa divisão, tá? Então, é mais o pessoal que é cantor lírico, né? Ou mais o pessoal do teatro musical? Olha... São duas técnicas diferentes, né? São duas técnicas diferentes, né? Pelo que eu entendo, o cantor lírico é uma técnica de canto lírico, né? O musical ele usa mais o belting, que tem um quê do canto lírico, mas também tem outras escolas junto, né? Então, né, no que isso influencia a voz, que pode ajudar ou pode prejudicar, como é que isso é visto? E quem mais procura você? Obrigada pela pergunta, Fernando. Então, olha, assim, eu diria assim que é o cantor de teatro musical, porque se eu for fazer um corte assim só no cantor lírico que canta somente lírico, é uma procura menor.
Embora, como eu falei, eu durante muitos anos trabalhei cercadas de cantores líricos, né? Eu trabalhava com a Mirna, que foi cantora lírica, nós éramos sócias, né? Eu, a Mirna Rubim e a Marina Considera, que é um grande soprano que hoje canta Teatro Municipal do Rio, São Paulo, enfim, o Brasil todo. Então, apesar de estar assim, bem no meio dos cantores líricos aqui do Rio de Janeiro, sim, sempre houve essa procura, inclusive a minha monografia de faculdade foi abordagem fonoaudiológica no canto lírico. Então, assim, os cantores líricos sempre estiveram muito próximos de mim, eu sempre atendo cantor lírico. Agora, eu digo que é cantor de teatro musical porque dentre esses cantores de lírico, muitos fazem musical. Sim. Né? Então eles são crossovers mesmo. Então eles cantam. Tem uma galera de teatro musical mesmo, a Martina, por exemplo, que me indicou que falou sobre o meu trabalho com o Estevão, por exemplo, é uma cantora de teatro musical. Tem esses cantores de teatro musical. Agora, tem muitos cantores líricos que também fazem musical. Então eu diria que esse grupo é maior. E o grupo só lírico, que faz concerto, ópera ou música de câmara, é um público menor nesse sentido. É verdade, né? Eu esqueci até de falar também, né? Eu enfoquei muito o lírico, né? Eu falei para você do cantor lírico, né? Mas tem um cantor também da música de câmara, né? Que também é uma outra escola que não é a escola do lírico, né? Porque a música de câmara é uma coisa, a ópera é outra coisa, são escolas diferentes, né? Então, Perfeitamente. eu acredito realmente, porque como existe uma certa proximidade, né, da técnica do canto lírico com algumas coisas do teatro musical, eu acredito que tenha bastante gente também, né, que faz o lírico e faz o teatro musical também por se enquadrar também, né, nesse tipo de... Aqui no Rio de Janeiro isso é muito comum. Isso é E o muito teatro comum aqui no Rio. musical atualmente é um boom, né? Então, quem Sim. vive profissionalmente disso está correndo atrás do teatro musical porque, né, do ano 2000, né, para cá, que foi quando o musical explodiu no Brasil mesmo novamente, né, virou um mercado muito grande, né? Então, eu acredito que tenha sim. Eu também atendo muito cantor popular, né? Eu atendo muito cantor de samba, eu atendo muito cantor gospel, eu atendo muito cantor sertanejo, né? Pinta de tudo, cantor de trap, cantor, enfim. Então, assim, eu atendo uma gama de cantores bem grandes, mas realmente eu acho que se eu tivesse que passar, assim, uma peneira, fazer uma percentagem, eu diria que o cantor de musical é maior, porque a demanda muitas vezes é maior, né? Então, eu, por exemplo, atendo você estava falando agora aqui pra gente, antes da gente gravar, que vocês cantam Broadway, né? Vocês cantam músicas em, enfim, outras línguas, mas vocês cantam também música brasileira, né? E eu acho isso muito importante. Por exemplo, teve um musical bem importante aqui no Rio, que foi o Tim Maia, que foi um musical muito, muito, assim, visualizado, quer dizer, teve Tim Maia em São Paulo também, mas eu digo, aqui no Rio foi de quarta a domingo, né, com 2 récitas no sábado e 2 récitas no domingo, né? Então, os cantores chegaram à exaustão. Então, eu atendi alguns cantores desse musical. Então, o que acontece no nosso, assim, o que acontece em termos de mercado aqui no Rio, digo aqui no Rio de Janeiro, que é a minha área de atuação, mas a gente pode colocar isso de uma maneira geral. O que acontece em termos de mercado de teatro musical, que antigamente era muito assim, Broadway, né? Então, para você cantar, para você, quando eu digo ali, quando eu comecei, por exemplo, 2006, né? A procura ali para Mirna, para os outros professores de canto era assim: como eu faço para aprender belting, né? Como eu faço? Quero me virar. Eu sou um cantor popular, quero aprender belting. Sou um cantor lírico e quero aprender a beltar. Ok. Agora, hoje não é bem assim, né? Hoje a gente tem musicais de música brasileira que querem o que eles chamam de voz desconstruída. Eles não querem essa voz com uma embocadura americanizada, eles não querem essa voz com uma embocadura aberta, nem com americanismos. Melisma é, né, pecado mortal. Assim, tudo que é norte-americano não é apreciado nesse tipo de musical, né? O que eu acho ótimo, né? Pronto, falei. Agora, a gente também tem, por outro lado, os musicais
que são Broadway. Então você precisa daquele cara com voz de príncipe da Disney, você precisa daquela mulher que é Elfaba, você precisa daquela senhora mais velha, você precisa disso, daquilo, aquilo outro. A gente também tem os musicais legit, né, que são os musicais que os cantores líricos deitam e rolam, né? Aí surgiu uma como é que é? Aquele que até a Mirna fez a Madre Superior, a Noviça. Surgiu a Noviça, os cantores líricos já ficam ouriçados, né? Surgiu, enfim, tem outros musicais que eles é a hora que eles brilham, né? Assim, então, no geral, as pessoas estão procurando os seus nichos mesmo. No caso, né, que você falou, são aqueles, eu costumo dizer aqui, né, que são os musicais, aqueles musicais pré-década de 60, que são aqueles musicais mais clássicos, né, que puxam até um pouco para a opereta, né? Então, esse pessoal do lírico gosta muito disso, que é Noviça Rebelde, é o Rei e Eu, né? São musicais mais perto da opereta, né? Agora, é legal isso que você falou, porque a gente percebe que, ao mesmo tempo que o Brasil absorveu esse know-how, né, dos musicais da Broadway e que fez, né, dar o grande boom nos musicais nacionais, né, porque os musicais nacionais foram feitos com esse know-how adquirido do musical da Broadway, está se procurando uma identidade sonora para os musicais nossos aqui, sem ficar ligado, né, àquela identidade Broadway, né? Então, assim, Total. O musical da Broadway tem a sonoridade da Broadway, o musical nacional tem a sonoridade nacional. Isso eu acho valiosíssimo, não é? Também acho, Fernando, também acho muito. Até porque, né, como a gente sabe, historicamente, tem até uma discussão sobre isso, né? Será que o teatro musical começou mesmo na Broadway? Porque nessa mesma época nós tínhamos o nosso teatro de revista, né, nós tínhamos todo uma cena também de teatro musical nossa. Então, a gente nem pode hoje em dia, não tem nenhuma unanimidade de se falar em protagonismo norte-americano. Então, eu acho excelente isso que você falou, a gente procurar a nossa identidade, né? A partir da nossa língua, da nossa forma de falar. Sim. O Estevão tinha levantado a mão e depois a Renata. Estevão, você quer perguntar alguma coisa para a Luciana? Sim. Eu falei que eu ia deixar na mão do Fernando e da Renata, mas eu não consigo, gente. Eu não consigo, eu tenho que falar. Só para te avisar, Luciana, eu avisei a Martina, ela vai entrar aqui. E aí, se ela quiser fazer uma... Gente, já avisa, a Martina vai entrar causando, porque ela é dessas. Deixa eu te falar, Luciana, isso que você estava falando era muito, muito legal sobre os cantores líricos. Eu tenho uma visão que eu queria até que você me dissesse se eu estou certo, se você já percebeu isso. Eu acho que muitos cantores tiveram que migrar para outros estilos. E isso eu digo cantores líricos, porque é muito diferente o mercado para quem canta, para quem cantava em óperas, por exemplo, é totalmente diferente do teatro musical, porque na ópera você faz uma récita, sei lá, a cada 15 dias, ou então é uma demanda muito menor de apresentações. E no teatro musical você tem apresentações semanais. Por exemplo, eu no Madagascar, agora na semana de estreia, a gente vai fazer 10 apresentações em 6 dias. 10 apresentações, fora a semana inteira de ensaios técnicos, que é muito puxado. Então, assim, eu acho que teve essa migração da galera do lírico que veio para o musical e teve que se adaptar. Eu queria que você dissesse se você já tinha percebido isso também e qual é a dificuldade que talvez os cantores líricos têm quando eles migram para o teatro musical para aprender outros estilos, ou se eles optam por ficar só nesses musicais legit, como você disse mesmo, que é um Fantasma, um My Fair Lady, um Oliver Twist, porque alguns acabam buscando só esse nicho. Por exemplo, eu conheço pessoas que são mais líricas, vieram do lírico e procuram fazer um Cinderela, de Roger Hammerstein, que procura fazer um próprio Fantasma, um Lemis, que ainda é mais, né, puxado para o erudito. Então, o que você sente dos cantores? Se eles sentem mais dificuldade de explorar outras áreas ou se eles procuram ficar num nicho só em um estilo de musical? Legal, obrigada pela pergunta, Estevão. Então, é que eu estava te falando.
parte desses cantores líricos que eu conheço e venho atendendo, eles passaram a fazer musicais, né? Assim, eu posso te dizer, dos cantores que eu atendi, eu observo assim que eles preferem esses musicais com essa técnica com essa técnica, digamos, mista, que digamos, meio lírica, meio musical, que é o que a gente chama de legit, né? Eu vejo que eles preferem musicais legit, ou eles preferem musicais de música brasileira. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Vladimir Pinheiro. Vladimir Pinheiro é diretor musical, arranjador, enfim, cantor maravilhoso, um barítono, até uma voz linda. Enfim, o Vladimir, ele é formado em canto lírico, né? Mas ele não seguiu carreira, nem como concertista, nem na ópera e nem nenhum outro, porque infelizmente, né, gente? O canto lírico no Brasil, ser cantor lírico no Brasil é quase que ser assim ginástica, né? Você fazer ginástica artística, né? Você tem uma Daiane dos Santos, uma Rebeca, né? Então um Diego Hipólito, né? Então assim é um meio muito, 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 muito fechado, né? A ideia, tomara, né, é que a gente tenha, quem sabe um dia um crescimento disso, né? Houve até, diria que uma cena quente no Rio de Janeiro alguns anos atrás, né? Alguns bons anos atrás, mas depois com todo o sucateamento na área da cultura que a gente vem vivendo, foi ficando cada vez mais difícil, especialmente no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, houve até um infarte, né, do miocárdio de um cantor lírico aqui no Rio de Janeiro, do coro do municipal, porque ele ficou meses sem receber. Né, de um problema que teve aqui no governo do Rio de Janeiro, de salário, né? Os caras ficaram sem receber, o cara infartou, né? Um solista do coro, né? Então, assim, a situação é periclitante, muito difícil. Se nos musicais já ficou, né? Imagina no canto lírico que nunca foi tão abundante. Então, infelizmente, as pessoas migram para os musicais por uma questão financeira e não de escolha, o que eu acho muito triste. Aí acabam fazendo, ou o Vladimir, por exemplo, foi o cara que eu citei aqui, ele faz muito musical de música Oi, Lu, brasileira. tudo Então, bem? Então, eu cheguei em casa, o papai estava realmente aqui, ele não está conseguindo acessar. Delay, gente. Continua. Musical de música brasileira, né? O Vladimir, por exemplo, eu achei que ele foi muito brilhante no musical do Milton, que nós tivemos aqui também no Rio, né? Então, agora, assim, quais os desafios? O desafio primeiro é trabalhar a resistência vocal, né? O condicionamento vocal. Porque quando você tem uma técnica lírica, né, no geral, uma boa técnica lírica é uma técnica muito redonda, a voz é alta, você não berra na garganta. Agora, você faz isso para cantar na sexta, aí você tem alguém que te substitui no sábado, aí você canta no domingo. Né? Se você é solista, né? Não pode cantar assim seguidamente uma ópera, por exemplo, né? Você tem óperas de 5 horas, tipo, né, as Valquírias, por exemplo, mas você não fica no palco 5 horas, né? Então, você tem todo um cuidado um pouco maior com a saúde vocal do cantor lírico, isso é um pouco mais pensado. O cantor de teatro musical, por uma questão de business mesmo, é muita ralação, como você falou, nós vamos ter 10 apresentações, né? Uma coisa que acontece muito com o cantor de teatro musical, por exemplo, e eu já deixo os meus pacientes avisados, é assim, tá tudo bem, tá tudo bom, o cara tá fazendo preparação vocal às vezes comigo, o cara tá fazendo preparação vocal lá com a preparadora, tá tudo ótimo, só que aí na estreia o diretor fica maluco, e faz passadão, 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 passadão. As pessoas ensaiam de segunda, aí a estreia é na sexta, os ensaios da sexta da semana passada até a outra sexta, de 9 da manhã às 22 horas. E vai, mais voz, de novo, e repete, Martina sabe muito bem o que é isso também. Né? Aí, Martina já chegou, Martina está aqui. Então, é bom que vocês podem me confirmar. Então, eu já aviso aos meus pacientes. Falo, olha, passadão é uma ideia do demônio, tá? Então, poupe a sua voz, fica ali, ó, fazendo voz de... Entendeu? Qualquer coisa eu te dou um parecer fonoaudiológico, a gente pede para o otorrino assinar, né? Nunca precisou disso não, mas assim, é mais uma esperteza deles que o cantor tem que ter de não ficar dando voz.
né? Então, essa eu acho que é a questão. Tem uma questão aí de saúde, de resistência vocal que o cantor lírico nunca teve que experimentar, cantando lírico, cantando ópera, cantando concerto. E tem uma questão que é assim, dança. Tem outra questão que é dançar. Né? Então, muitas vezes você passa por um musical, até que os musicais de música brasileira nem tanto, mas às vezes você passa por um outro musical que você precisa dançar e dançar bem, não só cantar, né? Aquela nota sustentada que o cantor lírico dava parado, né? Que às vezes é assim, ópera, o cara tá lá, tá encenando não sei o que, não sei o que, no momento de maior tensão da voz, ele para e faz a voz. Só que no geral, no teatro musical, o diretor te bota de cabeça para baixo, você com a cabeça pendurada, né? Então tem essas coisas do cara adaptar a técnica vocal a coisas malucas, né? E do cara também adaptar a técnica vocal à dança, sapateados. Não aprendi isso na faculdade de canto lírico, né? Claro, eles aprendem teatro, eles são atores, né? Na verdade, o que é ópera? É o teatro. É um teatro encenado e cantado também, na verdade. Agora, é um outro tipo de teatro, né? Não é como o teatro musical, não tem a estética do teatro musical. Então, eles têm que ter essas adaptações. E a outra questão é de técnica vocal mesmo, né, gente? Então, assim, por exemplo, alguns cantores, alguns professores, alguns preparadores vocais já viraram para mim e falaram: Luciana, essa voz está recuada. Vamos tentar colocar essa voz um pouco mais para frente. Não necessariamente a pessoa beltar, mas não ficar uma voz tão, né? Ou, por exemplo, às vezes a pessoa me pede, Luciano, eu queria que você trabalhasse com esse cantor, porque ele tá com uma voz, o vibrato é muito intensivo. Então eu queria que você treinasse com ele, que normalmente é um consenso, né? Pegar a nota lisa e só vibrar no final. Né? Então tem umas adaptações, mas no geral, quando o cantor tem muita técnica, está amparado por uma fono, por um bom professor de canto, isso vai caminhando, ele entende essa linguagem e tudo fica bem. Obrigado, Luciana. Gente, só queria apresentar para vocês a Martina, que eu falei agora há pouco. Ela está aqui. Fica à vontade, Martina. Maravilhosa. Maravilhosa. Se você quiser, fica à vontade de fazer uma pergunta também para a Luciana. Obrigada, Amore. Tô tendo o prazer de trabalhar com o Estevão, conhecer ele agora no Madagascar. E a Luciana, gente, eu sou paciente, devota de Nossa Senhora Luciana Fono, agora há mais de uma década, que me salva o tempo todo, eu sou apaixonada, então tudo que ela fala é cartilha, é regra, Sem ela, eu acho que eu já estaria afônica para sempre, já teria saído já do mercado. E maravilhosa. A gente que trabalha com teatro musical, eu estava vendo você falando, a coisa da alta performance, né? A gente não consegue durar se não estiver realmente bem amparado. Então, divirtam-se com todos os ensinamentos e sabedoria da Lu. A Renata está com a mão levantada. Rê, quer fazer sua pergunta? Sim, oi, boa noite, Luciana. Espera aí, Renata, faz assim. Ah, já vi. Então, você falou um pouco da saúde vocal, né, do cantor. É uma coisa que eu pego muito no pé da galera aqui, né, o povo que não bebe água e tudo mais. Eu queria, se você puder falar um pouquinho sobre o que mais leva o cantor para o consultório, tirando aquela galera que quer melhorar, que não tem nada e quer melhorar, que você comentou no comecinho. O que mais leva o cantor para o seu consultório, assim? E eu estou falando cantor de uma forma geral. Eu sei que, por exemplo, talvez não seja, por exemplo, do teatro musical talvez seja a exaustão, uma coisa, né? Mas do cantor lírico pode ser outra, do popular é outra, né? A gente é cantor de coro, né? Assim, qual é o maior vilão aí do cantor e que mais leva, assim, a procurar um tratamento com você? E aí quais as soluções, né, assim, que você encontra? Bacana, obrigada pela pergunta, Renata. Olha, eu acho muito curioso, né, que o nosso instrumento não tem uma case, né? O nosso instrumento, a gente não consegue tirar ele, guardar, né? De repente dar uma hidratadinha assim, fazer com um borrifador, botar lá dentro e a gente pega ele na semana que vem. Não dá, né? O nosso instrumento está aqui, se chama laringe.
E o nosso instrumento, ele tem por prioridade, né? Assim, ele prioritariamente existe para a proteção das vias aéreas. Então, assim, né, eu já vi algumas pessoas falarem assim, né, a gente que inventou de falar e depois a gente inventou de cantar, né? Porque, na verdade, né, de maneira prioritária, a laringe, que é aqui o teu gogó, ela existe para que você não morra engasgado, para que não entre nenhum tipo de alimento, assim, nenhuma microgotícula de farofa nos seus pulmões. Para isso que a laringe existe, né? Quando entra assim um golinho de saliva, não precisa ser nem de água, né? Você já tosse, né? Então, pô, significa que tá tudo bem, na verdade, né? Que a laringe tá ali e ela tá protegendo as suas vias aéreas. Então, assim, a gente usa então a nossa laringe, que é esse tubinho aqui da frente. Nos homens dá até para ver o gogó, né? Aqui a ponta da cartilagem tireoide, né? Então, que não é a glândula tireoide. A glândula é mais um pouquinho aqui embaixo, que não tem diretamente nada a ver com a laringe, tá? É porque a glândula dá nome à cartilagem porque, digamos que elas são vizinhas. Aí uma decidiu colocar o nome da outra, porque, estamos aqui na mesma rua mesmo, bota de rua 1. Pronto, mas não tem muito a ver, tá? Então, a cartilagem tireoide é a ponta aqui do gogó, né? E dentro da laringe, né, que é onde se encontra aqui essa pontinha da cartilagem tireoide, a gente tem as pregas vocais, que são é tipo um Vzinho assim, mas não é um Vzinho em pé não, é um Vzinho deitado. Elas ficam paralelas ao chão, né? E elas são pequenininhas. Imagina, a gente mostra a prega vocal assim, né? Às vezes, na videolaringoscopia, hoje em dia, a gente tem, né, videolaringo em Full HD, em 4K, né? Dr. Bruno aqui no Rio, filme em 4K. Então, a gente vê aquele negócio gigantesco, mas a verdade, a prega vocal é do tamanho de uma tampa de caneta Bic. Né? Então, e a gente fala dessa, na é verdade. Quando você dá uma notinha assim, ó, quando você dá um Lá 2, você está vibrando. Quando você dá um Lá 2 por 1 segundo, a sua prega vocal vibrou 240 ciclos. Né? Quando você dá um Lá 3, vibrou 440, né, hertz, ou seja, ciclos por segundo. Né? Então, queridos, a prega vocal funciona beça, né? Então, ela funciona protegendo as suas vias aéreas, ela funciona permitindo, elas ficam abertas para você respirar, as pregas vocais funcionam para você tossir, tarará, mas agora a gente não usa só a laringe, as pregas vocais para falar. A gente usa todo esse aparato aqui, ó, que a gente chama de trato vocal, né? Existe uma teoria em termos de voz que é a teoria fonte-filtro, né? Ou seja, a fonte como sendo a prega vocal, como sendo aqui a laringe, e o filtro sendo tudo que está acima da laringe e que funciona na voz, né? E tudo isso faz a minha voz, a sua voz, né? Por exemplo, se eu entupir o meu nariz, a minha voz vai mudar completamente, né? Eu vou ficar falando meio cantatão aqui também, né? Se o meu nariz não funciona bem, né? E aí eu acho muito engraçado que essas pessoas alérgicas, elas chegam para mim e falam assim, Luciana, eu quero projetar a minha voz, eu quero ter agudo, mas com esse nariz só milagre, não tem como, né? Então, a primeira coisa que, na verdade, as pessoas costumam procurar a terapia, Renata, é essa falta de consciência de voz. Então, por que será que eu me machuco? Por que será que a minha voz não projeta? Será que é porque esse nariz não funciona? Deve ser, não é verdade? Ou então, a pessoa às vezes tem uma voz muito nasal e metalizada também. Aí ela fala, ai gente, todo mundo manda eu falar baixo, não sei por quê, as pessoas falam que eu falo muito agudo. O homem do teatro falou que minha voz está insuportavelmente aguda, que eu tenho que falar mais grave. Será que ela tem que falar mais grave ou ela tem que tirar só o metal da voz? Né? E de repente um excessozinho de nasalidade. Né? Ou algumas pessoas também, por exemplo, falam com uma língua entre os dentes. E aí elas falam também assim que elas também não conseguem projetar muito a voz, que elas fazem uma força danada e a voz não sai. Por que será que a voz não sai? Porque essa língua está muito projetada para frente. Ou também ela pode estar muito projetada para trás, né?
trazendo uma voz meio assim, ou até uma voz na garganta, não sei por quê, que as pessoas mandam eu falar baixo, acham que eu sou mandona, porque eu falo com o maior carinho do mundo, a pessoa acha que eu falo que eu sou mandona. Então, essa falta de consciência vocal é onde mora, né, no geral, os problemas de voz, né? No geral, é a falta de o que acontece com a minha voz. Então, quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que nós conversamos é a consciência da voz. E eu costumo dizer que se começa a cuidar da voz pelo nariz, hidratando o nariz. Né? Então a hidratação ela é fundamental. Então se você não bebe água, você não tem envergadura moral para cantar aqui no coro. Não é verdade? Então, queridos, beber água é a gasolina da voz, não tem jeito. Inclusive tem um experimento, Renata, muito interessante, que fizeram, antigo a beça, mas extremamente atual, né? Uns pesquisadores japoneses, se eu não me engano, eles pegaram uma laringe de cachorro. E não é na maldade com animal não, tá, gente? É que a maior parte dos nossos estudos, né, são com laringe de cachorro, né? Que é a laringe, digamos assim, entre aspas, mais próxima da nossa, né? Então, mas não é estudo de quinta categoria, não. É tudo legalizado né, pelo CEP, que é o Conselho de Ética em Pesquisa do Japão, tá bom? Então, pegaram a laringe do cachorro, e fizeram uma costuradinha aqui, ó, nas aritenoides do cachorro, aqui, botaram um ventilador embaixo e não funcionava. Falaram, que coisa esquisita, a gente fechou as pregas vocais, fizemos aqui uma incisãozinha, botamos o ventilador aqui embaixo e não funcionou. E ficaram aí, ligaram o ventilador, desligaram e fizeram não sei o que e nada. Aí um teve a brilhante ideia de borrifar água, fez assim, ó, tss, tss, borrifou água. Aí na hora ela um barulho assim, sabe, de tipo de balão de encher, assim, né? A laringe, né? E ali ficou uma coisa assim, tipo, todo mundo comentou isso, né? Assim, quem teve acesso a esse vídeo, todo mundo comenta isso, tipo assim, caramba, é isso. Né? Não existe voz, não existe vibração sem hidratação. Então, a hidratação do nariz, a hidratação das pregas vocais, né? E aí, assim, quando a gente bebe água, a água não passa pelas pregas vocais, senão a gente ia tossir, não é verdade? Então, quando a gente bebe água, a gente está fazendo uma hidratação sistêmica, né? A hidratação do corpo. Por isso que a gente hoje em dia recomenda a nebulização, porque a nebulização é você aspirando o vapor da água, no caso o vapor de soro fisiológico, né? Mais adequado. Então, você fica ali aspirando aquele líquido entra aquelas gotículas dentro do seu nariz, dentro da sua laringe. É uma maravilha. Então, hidratar as vias aéreas, né? Por exemplo, quando você vai fazer vibração de lábio e o teu lábio tá ressecado, você não consegue. Chega uma hora que o teu lábio faz assim, ó. Ele não sai a vibração. Você tem que estar o tempo todo fazendo isso, ó. Não é assim? Não é assim na vibração de lábio? Então imagine na voz, que é 240 ciclos por segundo, né? Ou mais. Para vocês que encantam, então, é o quê? 1000 Hz, 2000 Hz. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, a primeira coisa que as pessoas me procuram é muito assim, cansaço vocal, por que a minha voz não projeta, por que a minha comunicação é tida como violenta. As pessoas acham que eu grito, as pessoas, né? Ou por que a minha voz cansa rápido? Então as pessoas querem muito saber o porquê. Por que o meu colega que dá aula a mesma hora do que eu não cansa tão rápido? Por que o meu colega que tem a mesma idade que eu tem agudos e eu não? Por que no geral, é um desconhecimento, é uma falta de consciência vocal. E também eu poderia dizer que, de uma maneira geral, os cantores se machucam falando. Tá? Dificilmente a gente tem o que a gente chama de disodia, que é uma disfonia no canto, tá? Não vou dizer que isso não aconteça, mas quando isso acontece, é um excesso de uso. Tá? Então, por exemplo, a pessoa vai... Outro dia uma menina estava fazendo um curso online e cantou por 4 horas. Ela estava treinando todo dia, 4 horas a voz. Eu falei, gata, oi Brasil, você consegue correr por 4 horas?
Não, né? Então tem uma coisa da pessoa, eu acho que é porque na prega vocal ali, né, a gente não tem muita sensibilidade de dor. A gente não, aliás, a gente não tem nenhuma sensibilidade para a dor. Então as pessoas às vezes elas vão à prega vocal assim, elas acabam com a voz até a última gota de sangue, porque não dói. Né? Porque se fosse igual o nosso joelho, a gente ia na hora ia parar. Ia falar, opa, peraí, tá doendo, parou, né? Então, esse desconhecimento de que minha voz está dando sinais de cansaço, de que eu tô falando fora do tom, de que eu falo alto demais desnecessário, ou de que eu falo num foco de ressonância errado. Então, assim, as pessoas procuram muito tentando entender os seus problemas. E agora uma coisa, voltando àquela questão que eu estava falando com vocês, às vezes o cantor vira para mim e fala assim, Lu, eu tenho um problema específico na minha voz, XYZ aqui na passagem, aqui nessa nota, porque aqui em Mi bemol, porque aqui não sei o que lá, no meu hiperagudo. Eu fico pensando, mas eu não sou uma professora de canto. Por que essa pessoa está me procurando? Mas quando eu vou cavucar a voz dela cantada e falada, eu vou achar uma questão na voz falada que, no geral, ela não resolve, leva para o canto e atrapalha a técnica. Tá? Então eu diria que pensando em termos de saúde vocal, como eu falo, como eu me hidrato, eu nebulizo, eu lavo o nariz, eu descanso a minha voz. Tem gente que fala ininterruptamente, tem verborragia, não tem jeito. Se você fala sem interrupção o dia inteiro, se você não se hidrata de noite, a sua prega vocal você não vai cantar bem. Você está exausto já, na verdade. Então, se você não dorme bem, se você não respira bem, então tem um sistema que nós chamamos de sistema estomatognático. O que é o sistema estomatognático? É a respiração, a deglutição, a mastigação, a fonação, e espero não estar esquecendo de nenhum. Então, esse sistema aqui, composto por essas quatro funções, a gente usa esse aparelho aqui para fazer os 4. A gente usa os mesmos músculos para respirar, mastigar, engolir e falar. Né? Então, a maneira como eu respiro de dia e de noite influencia na minha técnica vocal. A maneira como eu mastigo, a postura da minha língua na vida, que deve ser no céu da boca, grudada no céu da boca, e não lá atrás, e não respirando pela boca. Se eu sou respirador oral, se eu não cuido da minha alergia, e outra, se eu não cuido das minhas emoções. A minha pesquisa de especialização em voz é sobre ansiedade pré-performance. Né? Eu investiguei 60 cantores de teatro musical no Rio de Janeiro e investigando essa questão do quanto eles se sentiam ansiosos ou não e o quanto isso atrapalhava a voz ou não na ansiedade com a performance. E várias coisas muito interessantes surgiram desse meu artigo científico. Mas uma que me chamou muito a atenção quanto mais eu estudo técnica, quanto mais eu me cuido, menos ansioso eu sou. E eu fico antes da minha performance, né? Então, saúde vocal tem a ver com a vida. As pessoas pensam muito assim, eu tenho que fazer exercício, né? É bom. Fazer exercício é bom, mas ninguém passa a vida fazendo... A gente passa a vida falando, respirando, mastigando e deglutindo. Tá? Então, prestar atenção em como eu vivo, em como é a minha comunicação, se é violento ou não, prestar atenção em como está o meu corpo, se eu sou sedentário, se eu tenho hipertensão, né, se eu não durmo. Tudo isso faz a minha saúde vocal. E, é claro, a técnica. É claro que se você quer investir em saúde vocal, você tem que investir, às vezes, num trabalho de fonoterapia, você tem que investir, muitas vezes, no trabalho de um bom professor de canto de técnica. Então, tudo isso compõe, né, a saúde. Mas pensar saúde vocal é pensar saúde do indivíduo, é pensar saúde geral. E hoje nós estamos numa situação muito complicada, eu tenho um workshop, inclusive, que eu falo sobre isso, que é justamente a adaptação da voz à máscara. Porque o que é a voz? A voz
é produzida na laringe, como nós falamos, né? Você primeiro inspira, o ar vai para os seus pulmões. Quando o ar sai dos pulmões, ele passa pela laringe, sua prega vocal se aproxima, vibra por um controle neuromotor, e aí ali sai o que a gente chama de frequência fundamental, é criada a frequência fundamental. A partir desse F0, essas ondas sonoras vão batendo e reverberando por todo o seu trato vocal, por isso que quem tem nariz entupido, língua fora do lugar, isso tudo influencia na voz. Quem tem um lábio mole, a boca mole, quem tem uma voz, mas tem uma boca mole. Não dá. Não vai sair uma voz boa daí, né? Então, tudo isso aqui influencia nesse resultado final que nós chamamos de voz. O que é a voz? A voz é a propagação dessas ondas sonoras no espaço. O que faz a máscara? O que faz a máscara? Na verdade, né? Então, se por um lado ela protege, né? Porque o que é o coronavírus? O coronavírus é uma infecção, né? É uma afecção das vias aéreas, não é verdade? Então a gente coloca a máscara para a gente não se infectar, não é verdade? Legal. Muito bem, só que o problema é e as minhas ondas sonoras? Cadê? Que eu tô querendo propagar e não tô conseguindo. Tá me dando nervoso. O que eu faço? Eu grito! Falo mais alto! Não é assim? Né? Então, não pode ser assim, tá? Não pode gritar dentro da máscara, tá bom? Então, enfim, é um novo desafio, ainda com online, né? Quem é professor aqui de ensino regular sabe a bênção que é você ter aluno em sala de aula e online, com máscara. Olha que bênção, né, que glória, né? Então é difícil, mas a gente estamos aí para achar as soluções. Renata, espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu, obrigada. Nice tinha levantado a mão, depois a Kézia. Bom, oi, Luciana. Peraí, gente, que eu sou meio ceguetinha. Faz assim pra mim, ó. Cadê? Ah, já vi. Nice. Primeiro quero parabenizá-la pela sua profissão, que é o consumo de... Eu acho que é o consumo de... É um sonho de consumo de todo mundo, principalmente os cantores, né? Deveria de existir fono de bolso, porque eu acho maravilhoso, principalmente por quem tenta cantar que nem eu. Adoraria ter você do lado o tempo todo. Maravilhoso, querida. Bom, a minha pergunta tem muito a ver com o que a gente faz aqui no Broadway, tá? Apesar da nossa preparadora vocal sempre estar passando dicas pra gente, que são, nossa, proveitosas demais, eu acho que nada como uma dica de uma profissional de fono para passar pra gente. Relacionada assim, nós temos muitas coreografias, às vezes algumas muito movimentadas, né? Que fazem com que a gente, às vezes, chegue a uma fadiga vocal na hora que está se apresentando. E aí tem aquela coisa de dar aquela sumida de voz, ou então uma desafinada. Eu queria saber uma dica sua para que esse problema, pelo menos, seja amenizado, mesmo que não consiga, de repente, acabar com a fadiga nesse momento de uma coreografia mais assim, mais calórica, né? Digamos assim. Uhum. Tá certo, Nice. Olha, difícil a sua pergunta, hein? Bem difícil a sua pergunta. Olha, Nice, assim, o que acontece? Hoje, né, para você ser um profissional, até o Fernando estava falando sobre isso, né, que vocês não fazem teatro musical, vocês cantam músicas, fazem homenagem, né, vocês cantam músicas de teatro musical. Mas, mesmo que vocês não façam uma cena, uma coisa mais encenada e tal, se tem alguma cena, se tem alguma coreografia, já é alguma coisa que tira do lugar, né? Então, o que acontece é que quando a gente pensa em cantar e se movimentar, o ideal, né, no mundo ideal da Disney, o ideal é que a gente tenha um preparo físico para isso. Tá? Então, assim, e aí eu não tô nem falando sobre a sua performance só não, Nice. Eu tô falando de uma maneira geral. Se você quer ter uma voz boa, assim, uma voz longeva, uma voz que a gente possa procrastinar a presbifonia, a senilidade vocal, a atividade física é fundamental,
tá? Outro dia mesmo eu estava atendendo uma cantora de samba e eu achei que a voz dela estava ótima, 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 ótima. Eu falei, menina, sua voz está excelente. Porque, nossa, sua voz está muito boa. E assim, por um lado, ela deixou, né, a gente estava falando aqui de cantores que ficaram sem uso e a voz piorou. Mas também tem o outro lado. Por exemplo, os cantores de samba, os cantores sertanejo e gospel melhoraram a voz, né? Porque o uso deles é um pouco abusivo. Então, a pandemia, de certa forma, foi um repouso vocal. Então, alguns sentiram melhora da voz. Nunca senti minha voz tão limpa, eles falam, alguns, né? Então, assim, eu perguntei para essa cantora por que sua voz está tão boa. Aí ela falou assim, Lu, além de eu não estar fazendo roda de samba uma atrás da outra, porque estamos em pandemia, né? Isso foi no ano passado, eu estou fazendo atividade física, tá? Então, assim, Nise, a primeira coisa que eu queria te falar é sobre você tentar, se é que já não faz, ter uma atividade física, assim, mesmo que leve, né? Mas algo que vá te dando um melhor condicionamento cardiorrespiratório para que você cante se movimentando, tá bom? Assim, isso é em primeiro lugar. Agora, em termos de palco, do fazer mesmo, assim, agora, recentemente, em 2019, eu fiz a preparação vocal de um musical chamado Sociedade Ambulante, que é um musical autoral, né, de um amigo meu, Jardel Maia, dirigiu e também fez a preparação vocal cantada, eu fiz a falada, e ele... E no espetáculo tinha muita dança, foi um espetáculo muito dançado, assim. E aí tinha uma cena específica que o pessoal ficava meio para entrar, tá? E aí o que eu entendi ali, na verdade? Eu entendi que você, diante de uma cena em que você tá ofegante, você tem que entender qual é o buraco que você vai respirar, prender o ar para diminuir a sua frequência cardíaca e voltar a cantar, tá? Porque às vezes você, por uma questão de naipe, às vezes, por exemplo, tem um naipe cantando agora e não eu. Nesse milissegundo é o segundo que você vai inspirar, fazer uma apneia, o teu coração vai desacelerar e você solta devagar e canta. Tá? Foi o que eu fiz com eles. Então eles vinham com batidão, não sei o que, e eles congelavam para cantar. E ali eu falei, gente, sabe essa andadinha que vocês fazem até aqui, ó, vocês vêm em apneia. Vocês aqui, quando vocês acabarem de fazer essa cena, vocês, ó, prende o ar e vem. E vem soltando devagarzinho, ó. Aí o coração vai desacelerando para começar uma frase musical. Então eu acho que tem aí um estudo que é teu, que é muito teu, mas um estudo teu com a preparadora, com a coreógrafa, né? Que eu acho que é a Luana, não é isso, Luana? Não é? É um estudo teu com a Luana e com todo mundo, porque com a própria Renata também, né? Um estudo nosso, digamos assim, né? De vocês perceberem de onde é aqui que eu vou mudar o padrão respiratório para cantar. Que aí eu recomendo isso. Entendeu? Nice. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Nossa, respondeu sim, maravilhosa. Já dá. Tá? Eu vou conversar com a coreógrafa depois. Foi ótimo, uma delícia. Obrigada, foi maravilhosa, tá? Kézia, pode fazer. Eu que agradeço. Depois tem Oi, Luciana, tudo bem? Cadê? Tudo bem? Ah, tá, ó, tô vindo, Kézia, tô vendo. Luciana, eu gostaria de saber, assim, o cantor que já fez cirurgia das amígdalas, se prejudica alguma coisa, se muda. Tá. Você já fez, Kézia, cirurgia? Já, aos 13 anos. Mas você sentiu modificação na sua voz? Eu acho, assim, não. É isso? No meu corpo, não. Acho que está respondida a pergunta. Assim, na verdade, eu sou completamente a favor da cirurgia de amígdala, tá? A maior parte das amígdalas
elas atrapalham. Assim, na verdade, peraí, deixa eu refazer porque está sendo gravado. A pessoa pega aqui um trechinho e fala, tá vendo? Peraí, deixa eu refazer. Quando a amígdala dá problema, quando você tem amidalite de repetição, quando você vive com a garganta inflamada e essa amígdala reclama, quando a amígdala existe, quando ela fica assim existindo, sabe quando ela existe? Toda hora ela fica ali, toda hora ela fica ali. Eu acho que tem que discutir com o otorrino. Se o otorrino achar que deve, se houver condições, eu sou a favor dessa cirurgia. É isso que eu estou querendo dizer. No geral, uma amidalite de repetição fragiliza a saúde vocal e uma amígdala muito hipertrofiada atrapalha o filtro. Não falamos sobre filtro? Que os harmônicos ficam batendo por aqui por trás e reverberando. Você tem uma bolota. Imagina que você tem uma sala e aí o teu maridão, enfim, o teu filho, tua filha, sua enteada, a tua irmã, sua sobrinha, alguém te dá um sofá que como diz, que ocupa toda a sala. Né? E você não consegue nem sambar, botar um sambinha e, pô, não consegue botar uma mesa para jantar. É meio amígdala dentro da boca, assim, amígdala muito hipertrofiada e que infecciona, tá bom? Então, Késia, nunca vi uma pessoa que tira a amígdala e fica com a voz pior, tá bom? Ana, sua pergunta, filho. Oi. Engraçado que tem a ver. Aí, tipo, na verdade, é a junção de tudo que foi falado até agora, isso que é bizarro. Porque assim, você estava falando da parte da máscara cansar, né? E aí a gente fazer coisa online e tudo. Eu estava lembrando que eu li um artigo sobre como as pessoas se sentem mais cansadas depois de trabalhar, fazer uma reunião, fazer qualquer coisa online. E aí estava falando que é porque a gente sente que a gente tem que fazer mais expressões faciais, sente que a gente tem que falar mais alto e mais claramente para as pessoas entenderem o que a gente está fazendo. Né? E tudo isso causa uma exaustão maior ainda do que quando a gente está trabalhando, fazendo qualquer coisa presencial. E aí eu pensei, que coincidência, porque hoje eu já estava desesperada, porque eu tenho uma sessão de estúdio amanhã para gravar umas coisas. E aí, nossa, eu tô com crise alérgica, eu tenho alergia, eu tenho sinusite, eu trabalho falando no telefone, depois eu vou dar aula para criança com máscara. E eu tenho uma inflamação na minha garganta que é crônica também. Eu quero saber se eu tô condenada. O que eu faço? Olha, Ana, na verdade, você é só mais uma profissional da voz que sofre dessas questões, né? A maior parte dos profissionais da voz sofrem exatamente isso que você está falando, né? Assim, em relação à questão da saúde vocal, Ana, foi o que eu falei. Eu acho que o alérgico, eu costumo defender meus pacientes, sabe isso, Martina sabe disso. Enfim, assim, lavar o nariz, né, umidificar o nariz é obrigação do alérgico, né? É obrigação, né? Então, assim, se você não tem por hábito umidificar o nariz, a sua vida vai ser um inferno. Ponto, Deveria parágrafo. comprar o Netpot, aquele bulizinho que... Nunca, jamais, abomino com toda a força da minha alma isso, tá? Esses negócio de bule, lota, enfia a água de um lado, sai do outro, isso é um inferno, tá? Especialmente para os alérgicos, tá bom? Nunca, jamais eu, Luciana Oliveira, recomendaria isso, tá bom? Ah, mas a professora de yoga, com todo o respeito, você que é alérgico e canta, eu não recomendo. Tá bom? Então, assim, o que eu, Luciana, recomendo? Recomendo que você umidifique o seu nariz. Nós temos vários sprays nasais na praça hoje, tá? Vou até escrever aqui, gente, ó. Obrigada. Ó, o primeiro que eu costumo recomendar é o Nasoclean. Dá para todo mundo, tá vendo? Nasoclean, tá? Eu adoro o Nasoclean porque o Nasoclean é um spray de água do mar. Ele é o único do mercado que é de água do mar. E a água do mar é uma maravilha para o alérgico, tá bom? Então, o Nasoclean é o que eu recomendo, tá? Mas existem outras marcas. Por exemplo, o Maresis, tá bom? Você pode também fazer uso. É que o Maresis é soro fisiológico, não tem diferença nenhuma, né? Maresis. Também tem o Salsep, tá?
Salsep. E agora, ultimamente, nós temos o Rinossoro XT, tá bom? Que também é uma beleza, tá? Luciana, e essas coisas de... como é que é, meu Deus? Neossoro, Afrim, isso também não... eu não falei que aquele negócio era do capeta? Esses troços também são, tá? Esses, então, é do capetão mesmo, do pai de todos. Por quê? Porque esses dá problema no coração, tá? Pessoas que têm hipertensão, tem que ficar ligada, porque essas coisas não pode ficar usando. Tem gente que é o dia inteiro aquela agonia, é Afrim, é Neossoro, isso aí não pode não, tá bom? É efeito contrário, né? Isso, porque dá um efeito rebote, né? Então, tô brincando aqui, né? Imagina, com todo respeito, mas assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo, tá? Então, não recomendo demais essas coisas, né? A não ser que seja uma coisa assim, gente. Por exemplo, né, teve um paciente que estava ali entupido, primavera, não sei o que, o cara tinha uma estreia, tinha que desentupir agora. Vai, Brasil, agora. Vou entrar em cena agora. Aí é a única vez na vida que você obtém perdão de usar essas coisas, né? Assim, para entrar em cena e fazer o negócio ali, porque não tem jeito. Mas mesmo assim, gente, se você cuida do nariz, não precisa chegar nessa situação, tá bom? Então, em relação à umidificação nasal, eu recomendo esses sprays. Como que você vai fazer? Para mim, uma coisa que funcionou, deu muito certo, foi botar o meu Nasoclean ao lado da minha escova de dente. Então, eu acordo, lavo o nariz. Antes de dormir, lavo o nariz. Às vezes, na hora do almoço, às vezes de dia, lavo o nariz. Como é que lava o nariz? Não é bem lavar o nariz. Por isso que é errado colocar tanto líquido no nariz. Não é para lavar. Lavar a gente fala a grosso modo. É para umidificar o nariz, tá? Então, você tampa uma narina, dá 2 jatos fortes nessa aqui, ó. Espera isso escorrer. Cuspiu. Legal. Do outro lado, ó. Dá 2 jatos. Aí você aspira junto, entendeu? Você faz assim, ó. Deixa isso entrar, entendeu? Puxou, deixa isso escorrer bem, assoou o nariz, tá? E você não pode assoar o nariz tocando trombone, não, porque dá problema no ouvido, tá? Você tem que assoar o nariz assim, ó. Pronto, assoei meu nariz, educadamente, como uma lady ou como um gentleman, tá? Eu já tive otite por causa disso também. Então os alérgicos, vocês cometem, não é só para os alérgicos não, para todos os cantores, mas é que o alérgico é obrigação. Cuidar da voz é cuidar do nariz. Luciana, eu não quero comprar o Nasoclean, eu não quero comprar Mareses nem nada, eu não quero dar dinheiro para ninguém. Tudo bem, eu entendo. O que eu recomendo então? Que você compre uma gaze, e eu não gosto de gaze normal, tá? Porque a gaze normal, aquela gaze normal, gaze de hospital normal, ela solta pelo no nariz, é um inferno, eu não gosto. Então o que normalmente eu recomendo? Uma gaze que se chama Cicatrizan, tá? Aí vocês vão falar, Luciana, você está ganhando algum dinheiro com isso? Infelizmente não. Se alguém souber o dono de alguma dessas marcas, pode me apresentar que eu vou requerer royalties, tá? Que eu estou vendendo isso aí já tem um tempo. Então, agora me bateu uma dúvida que eu não sei se Cicatrizan é com C ou com S. Mas deu para entender, né, gente? Ó, se não foi isso, é isso aqui, ó. Ai, Jesus. Cicatriz, eu acho que pode ser isso, ó, gente, não sei, tá? Vocês é que vão saber aí, joga na internet. E aí então você vai pegar a Cicatrizan, você vai dobrar ela vem quadradinha igual a gaze, você vai dobrar, vai botar aqui na palma da sua mão, você vai embeber ela de soro fisiológico e colocar aqui no nariz, ó, e aspirar. Olha que maravilha! Que delícia, que beleza. A galera que é professora, que é professor, né, que fica o dia todo na escola, sai de uma escola, vai para outra, por algum motivo a pessoa não tem um nebulizador, não vai comprar por agora, tá sem grana ou alguma coisa, recomendo muito isso, né? Outro dia uma paciente minha, Marcela Rica, atriz, né? Aí a Marcela Rica é uma comédia, né? Ela é muito engraçada, ela fala beça, fala. Eu falo, Marcela, minha filha, ó.
Marcela, tem um lugar aqui no Rio de Janeiro que se chama a Arte de Viver. Arte de Viver. É que é um lugar de meditação, né? Não sei o quê. Falo, Marcela, vou te mandar para lá. Eles têm um negócio chamado jejum de palavras. Você vai para um sítio, ninguém fala com ninguém. Ó, falo, meu sonho é mandar todos os meus pacientes para esse lugar. Ainda vou fazer como diz, uma collab. Vou fazer uma collab com a Arte de Viver. Quando a pessoa for verborrar, vai falar, ó, vai ficar, você vai, ó, na Arte de Viver fim de semana que vem, tá? Seu exercício é esse. Mas brincadeiras à parte. Então, Marcela fala pra caramba. Aí lá pelas tantas, Marcela, ela também, ela é atriz, enfim, da Globo, não sei o quê, mas ela também filma, tem um canal de YouTube, assim, ela tem uma produtora que ela filma alguns artistas, não sei o que lá. E aí lá pelas tantas ela foi filmar a Ivete Sangalo. Chegou lá, ela falou que a Ivete estava falando, e dando entrevista e fazendo o vídeo. Lá pelas tantas a Ivete parou, falou, gente, vou precisar de um tempo agora para mim, não sei o que, parou, não vou atender nada, calou a boca geral. Pegou assim um plásticozinho, assim, ó, um negocinho de marmita, digamos assim, abriu, tava ali já cheio de soro fisiológico e gaze. Ela pegou, ó. Aí a Marcela rica pra mim, Luciana, ela umidificou o nariz. Eu, Marcela rica? E foi a primeira vez que você ouviu falar isso? Ela, não, mas é porque eu achei o máximo. Aí eu falei, agora com a Ivete Sangalo tu vai fazer, mas quando a fonoaudióloga fala até ela ficar rouca, tu não faz. Ela, não sei o quê. Então, gente, eu costumo contar essa história, um beijo pra Marcela rica, se um dia ela vir isso, mas é só pra mostrar pra vocês que é isso. Quanto mais profissional for a pessoa, quanto mais ela depende disso aqui, ela entende que ela precisa umidificar, tá? Então, recomendo muito soro na garganta. Luciana, mas por que não pode botar o soro direto aqui? Porque eu já disse, é muita quantidade de líquido no nariz. Esse líquido fica depositado, depois esse líquido vai ficar escorrendo, eu não recomendo, tá bom? Não, mas o pediatra da minha filha falou que pode botar assim numa seringa e fazer. Eu, Luciana da Silva Ribeiro de Oliveira, CPF 095. Não vou dar o CPF aqui. Não recomendo. Tá bom? Então tem gente que fala, não, mas o meu médico, mas ele canta, o seu médico? O seu médico sabe o que é um dó? Ele consegue achar um dó no piano? Ele consegue emitir um lá? Né? Porque tem isso, tá? Porque você tem que procurar uma fono que entenda e o médico também. Porque às vezes você vai, né? Eu acho engraçado isso, né? Que quando nós, como eu falei pra vocês ali, 2006, né? 2007... A gente começou ali a falar sobre nebulização, os médicos riam, né? Teve um paciente meu, né, que foi num otorrino, claro que não foi o Dr. Bruno Niedermayer, que nunca ia fazer isso, mas foi num otorrino, e aí ele falou assim, olha, minha fono me indica nebulização, soro fisiológico e nebulização. Aí o médico riu e falou, que palhaçada essas fonos, né? E ela manda você tomar o chazinho da vovó também? Aí ele voltou, questionando o que eu tinha ensinado, falando que era o chazinho da vovó. Então, é uma ignorância. Quando o médico ele não está atualizado, ele faz essas coisas, ele indica, né? Aliás, a gente está vendo a gente está vendo agora um resultado assim gigantesco disso nesse momento que nós estamos vivendo, né? Das pessoas querendo passar remédio, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Então, isso acontece também na área de voz, tá? Então é importante que o seu otorrino, que a sua fono esteja atualizado, de preferência que eles sejam especialistas em voz, né? Eu costumo brincar que o nome da especialidade é otorrinolaringologia, mas que nem todo otorrino é laringologista, né? Então a maior parte dos otorrinos, na verdade, eles trabalham com ouvido, com zumbido, né? Com cirurgia nasal, o que é ótimo, maravilhoso, mas o cantor deve, na minha opinião, procurar um otorrinolaringologista, acostumado a atender laringe, que tem uma boa relação com fono, né? Otorrino que não tem boa relação com fono é estranhíssimo. Fono que não tem boa relação com otorrino não dá, né? Então o trabalho de voz é uma equipe multidisciplinar. Mas voltando a Ana. Então, Ana, você deve começar o seu dia pela lavagem nasal. Cadê a Ana, gente? A Ana sumiu para mim. Ana, voltou. Olha, você deve começar seu dia com lavagem nasal. Recomendo essa lavagem de manhã, de tarde e de noite para você.
Ou, se você preferir, recomendo que você lave o nariz de manhã e de noite. E de tarde aqui, ó, você faça uma nebulização com soro fisiológico. Além disso, recomendo que você faça um intervalo de silêncio de pelo menos, no mínimo, 1 hora. Se não der, se der para ser só meia hora, que seja. Se der para ser 5 minutos, que seja. Mas recomendo que você, ó, fique bonitinha fazendo nebulização, oração e meditação, tá? Durante ali 1 hora, meia hora, enfim, o que der, tá bom? Fora isso, que você tem uma rotina de exercícios. Então, exercício para começar o dia, exercício para baixar a laringe, no meio do dia sentiu que a laringe subiu, que a voz está ficando cansada. E outra coisa, Ana, não pode usar a voz por muitas horas sem comer. Então, existe uma pesquisa que mostra que depois de 2 horas de uso intensivo da voz, a gente já começa a ficar com edema, com inchaço nas pregas vocais, né? Então, por exemplo, a questão da máscara, a gente acaba tendo que dar mais volume, né? A gente acaba tendo que articular melhor. Então, tudo isso faz com que nós cansemos mais. Então, o que eu recomendo que você, dentro da sua dieta, pergunta para a sua nutricionista, mas que, no geral, dentro do trabalho de voz, eu venho recomendando que de 3 em 3 horas você tire a sua máscara, lave o seu nariz e coma alguma coisa, ok? É uma tríade. Então, tirei a máscara, Luciana, mas eu vou usar 3 máscaras por dia. É isso, amor, tá? Senão você vai ficar respirando aquela máscara molhada. É um inferno. E outra coisa, gente, máscara que gruda aqui, ó, que gruda no lábio não pode. Inclusive é o recomendado, né? Quanto mais tucana for a sua máscara, melhor, tá? Ai, mas aquela máscara, é só você ver pela PFF2, tá? É uma máscara que tem aquele tucaninho ali que dá pra você falar, tá bom? Máscara que você abre a boca, que você fala e ela mexe no rosto, não serve. Tá? Tem que ter uma máscara firme, que permita a movimentação dos seus lábios e que também permita que você respire pelo nariz. O que acontece com a máscara? O nariz ou resseca ou pinga. É um inferno, tá? Então, de 3 em 3 horas, mudei a minha máscara, lavei o meu nariz ou nebulizei, também pode, tá bom? De 3 em 3 máscaras, comi, tá? Carboidrato, digestão rápida, por exemplo, uma fruta, uma coisa, né? Engraçado, quanto mais a gente estuda, mais a gente volta para a mesma coisa, né? A velha e boa maçã. A maçã para o professor, né? Uma coisa que possa, ó, né? Eu trabalhei muito, como eu falei, com o cantor lírico, elas gostavam de umas cenourinhas, aqui no Hortifruti, aqui tem umas cenourinhas que você já compra cortadinha, elas ficavam comendo cenoura, né? Que é carboidrato, né? Cenoura é carboidrato, né? Cenoura é doce, na verdade, né? Então, você fica comendo cenoura, ou então elas compravam, eu me lembro, elas compravam muito aquela coisa do coco, entendeu? Comer coco, ficar ali, ficar mastigando aquele inferno, é bom pra voz, tá? A própria maçã, mas pode ser uma banana com granola, enfim, alguma coisa que esteja dentro da sua dieta, né? Do seu nutricionista e que possa repor essas calorias que você guarda, que você gasta falando muito no uso intensivo da voz, tá bom? Tem gente que me pergunta assim, Luciana, vem cá, então quer dizer que falar, cantar emagrece? Não emagrece, mas a voz cansa, tá? Não emagrece, mas a voz cansa, tá bom? Ana, acho que é mais ou menos isso, né? Não esqueça de comprar uma máscara com clipe nasal. Máscara boa tem aquele aramezinho aqui, ó. A máscara sem aquele arame, ela vai fazendo, vai entupindo o seu nariz, é o inferno. Então, coloque uma máscara sempre com clipe nasal e que faça o tucano aqui, tá? Luciana, temos aí ainda uma filinha. Estevão, depois o Sobral e depois a Ângela, tá? Pode ser? Pode. Vambora. Rapidinho, a Kézia tinha perguntado sobre a cirurgia de amígdalas, né? E aí eu lembrei de uma questão que eu já perguntei até para minha dentista, porque o que acontece? Eu tenho o meu maxilar inferior mais para frente. A minha mordida é errada. E aí, uma vez, eu perguntando quando eu fui no dentista, eu perguntei se eu precisaria fazer uma recolocação, né, uma cirurgia, né, para colocá-la para trás, para minha mordida ficar correta. E aí eu lembro que ela disse que atualmente com 29 anos, idoso como estou, ela não veria tanta necessidade. O único motivo, se eu quisesse fazer isso, seria por uma questão estética.
Eu queria saber de você, se eu optasse por um dia vir fazer essa recolocação da minha mandíbula, se isso iria mudar a minha voz, se eu teria que aprender a falar, se eu teria que aprender a cantar. Legal. Estevão, eu acho que isso pode mudar a sua voz sim, mas para melhor, tá? O que acontece é que a tua mandíbula sendo para frente, né? Isso que a gente chama de prognatismo, né? O que acontece? A laringe sobe e fica numa posição que você não tem tanto um livre excursionamento da laringe, tá? Então, provavelmente, se você colocar essa mandíbula mais no lugar, essa laringe se reposicione melhor. Então, talvez você tenha mais resistência vocal, talvez você tenha mais graves, tá? Talvez você tenha até mais agudos, né? Dependendo da situação, né? Então, eu acho que em relação à sua voz, eu não acho que vai prejudicar, tá? E a sua dicção também tende a melhorar. O que você precisa fazer é um bom pré-operatório e um bom pós-operatório, tá bom? A maior parte das pessoas fazem essa cirurgia, não fazem um bom pré nem um bom pós, e aí não gostam do resultado, tá bom? Agora, sabe o que acontece, Estevão, que você tem que pensar? É se vale a pena. Por quê? Porque essa cirurgia é extremamente invasiva, tá? Você vai ficar um mês sem abrir a boca, você vai comer por canudinho. Então, no geral, as pessoas emagrecem muito. É muito custoso o pós-operatório dessa cirurgia, tá bom? E tem que ser bem feita por profissional indicado. Eu tenho uma paciente que fez com um profissional aí e acabou ficando torta a mandíbula e a vida dela é um inferno, tá bom? Então, assim, eu acho que tem que pensar se realmente vale a pena. Será que você vai ter tantos ganhos assim? Será que, assim, do ponto de vista vocal, eu acho que assim, pode melhorar e não piorar. A dicção pode melhorar e não piorar, mas a questão será que o que você tem hoje já não é muito bom? Entende a minha pergunta, Estevam? Sim, mas o que você falou, nossa, eu acho que é muito isso. Você falou da laringe, né? Que ela tende a ficar mais alta. E era uma outra coisa que eu ia falar também. Eu tenho muita dificuldade aquilo que você tinha falado, em deixar a voz no lugar da fala e do canto. Eu costumo, no meu dia a dia, falar aqui, mais para baixo, para trás. E eu vejo muitos amigos meus que conseguem falar aqui com a voz, aqui na cabeça. Eu acho muito difícil isso. Muito, muito difícil. E eu acho que isso me deixa a minha voz mais cansada. Por exemplo, quando eu estou com os meus amigos, quando eu vou na casa do Fernando, quando juntar eu, Renata, Luana, que a gente fica o dia inteiro falando de musical e música. Nossa, minha voz, assim, fica desgastadíssima. Parece que eu cantei, tipo, durante horas. É muito bizarro. Porque eu falo aqui, eu falo muito, né? E talvez seja justamente por causa disso, pela minha mandíbula ser meio deslocada. Eu só tô errado, gente. Essa é a verdade. Olha, assim, vou te dar uma boa e uma má notícia. Assim, você tá certo em parte, mas em parte você tem que sair desse lugar aí, porque o que falta aí um pouco é reeducação da voz falada, viu, Estevão? Estevão, nesse ponto, eu não vou aceitar essa desculpa do prognatismo, não. Do prognatismo, não, tá? Quando você me diz, Luciana, a minha laringe se posiciona mais alto. Eu concordo e foi o que eu disse, inclusive. Agora, quando você me diz, não, a minha voz está mal posicionada por causa da minha mandíbula, discordo muito. Discordo, nesse ponto, Não, mas discordo eu muito. acho que eu realmente tenho que aprender a falar melhor, entendeu? Agora eu gostei, agora eu gostei. Isso eu tenho noção. Isso eu Agora eu tenho plena gostei. noção. Tá E aí eu bom? pensei, Eu será acho. que será que se eu fizer essa cirurgia não vai melhorar essa situação, não vai facilitar a minha vida? Olha, essa questão do teu cansaço vocal, eu não acho que tem a ver com isso, Estevão. Eu acho que tem a ver com recolocar essa voz falada, repito. Agora, eu teria que te avaliar. Eu tô falando aqui de orelhada, eu tô falando aqui pelo que eu tô vendo e ouvindo nesse momento. Agora, assim, realmente teoricamente, reposicionar essa mandíbula melhora o teu eixo central. Teoricamente, a voz vai melhorar. Só que assim, eu acho que essa voz pode melhorar hoje, é isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? Uhum. Com ou sem cirurgia. E eu acho que sim, o teu prognatismo não é
tão proeminente assim. Eu acho que o que tem que pensar é se vale a pena. Será que já não é muito bom? Né? Não sei. Uma vez eu fiz uma cirurgia de estrabismo, né? Eu era criancinha, né? Eu era bem estrábica, assim, o olho era bem convergente, né? Tem umas fotos assim muito bonitinhas, eu pequenininha de óculos assim, com o olho completamente para dentro, assim, né? Era bonitinho. Aí eu fiz a cirurgia, ajeitou um pouquinho, mas o meu olho esquerdo, eu já adolescentezinha, né? Aquela coisa. Doutora, mas o meu olho esquerdo não tá tão bom. Meu olho esquerdo eu queria fazer mais uma cirurgia aqui do meu olho esquerdo. Ela já era uma senhorinha, assim, né? Eu lembro o nome dela, doutora Edith Finkel, o nome dela. Aí ela, assim, olhou pra mim, assim, com óculos, assim, meio assim, pra baixo, ela... Minha filha, aprenda uma coisa. O ótimo é inimigo do bom. Aí eu, caraca, mano, que isso, cara? Aí eu nem entendi na hora, mas enfim. Ela falou com uma sabedoria que depois, depois eu fui me tornar profissional de saúde e levei isso para a vida, né? De vez em quando você fica ali, o paciente já tá merecendo a alta, né? O paciente já tá tão bem, aquela voz tão bem, e você fica, não, mas ainda tem uma coisa, curioso, tem uma coisinha. Aí me vem a voz da doutora Edith Finkel. Minha filha, o ótimo é inimigo do bom. Então, Estevão, eu vou te repassar aí essa sabedoria da doutora Edith, que às vezes a gente fica, não, porque aí se eu ajeitar isso aqui, minha voz, será que a gente já não alcança isso agora, no dia que se chama hoje, né? Porque essa cirurgia realmente é muito invasiva, tá bom, querido? Mas é isso. Obrigado. Eu vou aceitar o meu queixo, que avança uns 10 centímetros à frente do meu corpo. E é isso aí. Obrigado, Luciano. Sobral! Vamos lá, Sobral! Bora. Então, eu tenho uma pergunta que, no caso, ela ramifica em algumas várias, assim. É que quando você comentou sobre a aluna lá que estudava, como é que era a menina que estudava 4 horas todo dia e tal, e aí ela machucou a voz, é uma coisa meio parecida. Na real, são duas numa mesma situação, assim. Primeiro, quando é que eu sei quando a minha voz ela tá entrando num estado de muito cansaço, assim, e 2, é porque o que acontece? Tem alguns dias que por causa no caso de rotina, tanto de trabalho, juntando trabalho, mais a rotina de estudo, eu tenho que geralmente cantar, né, tipo, tem horários, no caso, com várias pausas, né, mas assim, começa com aula às 9 da manhã e aí o ensaio que vai terminar às 6 da noite, entendeu? E aí, quais medidas, assim, para dar uma, uma atenuada, caso, ou como é que é, ou é aquela hora de eu chegar assim, pô, agora chegou a hora de eu dublar aqui no coro e dar uma segurada para não perder a voz no dia seguinte. Tá. José, não é isso? José Roberto? O que acontece, querido? Assim, em parte, eu acho que eu repetiria para você o que eu falei para Ana, tá bom? Então, assim, a rotina de uma pessoa que quer que a sua voz dure muito, ela começa na hidratação, tá? Então, como eu falei para você, lavagem nasal de manhã, hidratação com mais lavagem nasal e ou nebulização no meio do dia, tá? E lavagem nasal à noite de novo. Enfim, você a todo momento você está hidratando as suas pregas vocais, né? Ou melhor, hidratando as suas vias aéreas, né? Porque a voz não depende só da laringe. A outra questão é de alimentação, Zé Alberto. Assim, a gente não pode ficar, como eu falei, mais de 2 ou 3 horas, enfim, usando a voz sem parar e comer, tá bom? A outra questão, Zé Alberto, enfim, é o uso da sua voz propriamente dito. Por exemplo, você me parece um rapaz bem jovem, né? Quantos anos você tem, querido? Desculpa perguntar. Eu tô com 24 agora. 24 anos. E a sua voz falada, ela tá muito agravada, né? Então, o que acontece com essa voz falada grave desse jeito? Ainda que você seja um barítono, um baixo barítono, né? É uma questão que eu brinco, que é por exemplo, imagina que você estivesse segurando um bebê, tá? Ou então segurando uma sacola de compras, ou então mesmo, enfim, né? Mas você tá ali segurando o bebê por horas. Imagina que você tá, sei lá, saiu,
tá na 20, como é que é? Do 24 de março aí? Como é que é o nome daí, do Saara daí? 25 de março. 25 de março. 25 de março, você está tendo que comprar umas coisas, ou então você está no shopping e alguém pediu para você segurar um bebê e você não pode soltar de jeito nenhum. E você passa horas com aquele bebê ali. Daqui a pouco, sei lá, você passou umas 5 horas, Zé Roberto, com aquele bebê ali que você não podia tirar ele do braço de jeito nenhum. Você chegou em casa, quando você botou o bebê no berço, a criança no berço, e vai pegar um copo d'água, você não consegue. Você fica assim, né? Quando você vai colocar a chave na porta para virar, você fica você fala, gente, pelo amor, o que que tá acontecendo? Você não consegue. Se alguém te der R$ 1.000.000, segura aí, vai, ó, e joga para você não vai conseguir segurar, tá bom? Então, por quê? Porque a sua musculatura, especialmente o coitado do seu bíceps, entrou em fadiga muscular. Porque você encurtou ele, ficou, como se não houvesse amanhã, tá? O que a gente faz, Zé Roberto, se a gente fica falando no grave, tá? Vamos lá, gente, vamos começar a aula de hoje e não sei o que, olha, não sei o que lá, eu canto, e falo e grave, canto, eu falo grave, canto, falo grave. Sua prega vocal fica, meu filho, o que tá acontecendo com você? Tá com algum problema? Tá precisando de psicólogo? É o quê? Tá? Então ela entra numa fadiga, assim, da vida, na verdade, né? Então falar no grave cansa mais a voz, tá? Então o que eu gostaria de te sugerir? As mesmas coisas que eu sugeri para Ana, né? Momentos de silêncio, não sei o que, controla o ar-condicionado, vê a tua vida aí, ó, vê a tua ergonomia, tá? Porque agora no online a gente fica assim, entendeu? Vê como é, né? Aquela coisa, né, gente? O ideal é que a nossa câmera esteja aqui, ó, na altura dos nossos olhos, a parte mais alta do computador na sua testa, tá? Se você acha que você tá gritando dando aula, tira um dos fones, procure ter uma ambiência para ver se você não tá gritando, tá bom? Coloca o fone de novo depois. Se o teu fone for aqueles assim, ó, tá? E tira ele aqui um pouquinho, ó, para se ouvir acústico. Não tô gritando. Volta. Enfim, eu acho importante essas adequações, mas assim, falar no grave igual você tá falando aqui agora, não recomendo, tá? Se você tem o uso da voz extensivo, tá bom? E eu também queria pontuar uma coisa que apareceu na sua fala, que você falou assim, você falou mais ou menos assim na sua pergunta, quando que eu vou reparar que a minha voz tá ficando muito cansada, tá? O erro aí, o jogo de 7 erros aí, é que você usou a palavra muito, tá? A Martina, não sei se ela tá por aqui, acho que mais não, mas meus pacientes sabem que o trabalho de consciência vocal, ele tem que aparecer, ele é muito necessário, porque você precisa intervir ao menor sinal de cansaço vocal. Na verdade, você não tem que intervir quando a voz está cansada, porque você já entrou em fadiga muscular. Na verdade, ao primeiro sinal de cansaço vocal, né? Eu, por exemplo, antes da minha voz cansar, eu sinto meu nariz ressecar. Tá? Tem gente que sente a boca seca, tem gente que sente que ouve, tem gente que ouve na voz, na qualidade vocal. Agora, no geral, a gente precisa desenvolver uma coisa que a gente chama de propriocepção, que é a noção, é a sensação daquilo que a gente não vê. A voz é proprioceptiva, né? O nosso corpo, o que é propriocepção corporal? Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, Zé Roberto, você pode descrever como está o seu pé direito em relação à cadeira? Tá mais à esquerda, tá mais à direita, tá para frente, tá de lado? Você tá de tênis, de meia ou de chinelo? Você tá só com o calcanhar no chão ou você tá com o pé todo? Você conseguiria me descrever cada detalhe do seu dedinho minguinho esquerdo só descrevendo? Por quê? Porque você tem uma coisa que se chama propriocepção, tá bom? Se chama propriocepção. E a voz, Zé Roberto, ele é altamente proprioceptiva. Então a gente não vê a voz em momento nenhum, né? A gente sente a voz e ouve a voz. O problema quando o paciente, quando o aluno, quando o cantor, ele é muito auditivo, é que nem sempre a gente se ouve bem. Por exemplo, no fone a gente não se ouve bem.
né? Na night, tum, tss, tum, tss, tum, no aniversário da sua tia-avó que ela resolveu fazer na night. A gente não está se ouvindo bem. E aí, se você quer se ouvir demais, você grita. Existe uma coisa chamada efeito Lombard, que é você aumentar o volume quando você não se ouve. Então, Zé, o que eu acho que você tem que exercitar é essa sensação da voz. É o que eu tô sentindo. Sacou? Sim, sim. Normalmente o que eu costumo sentir mais é na hora de cantar mesmo, por causa das aulas, né? Que nem você está falando da coisa do sono. Eu estava puxando de uns dias que eu dormi pessimamente mal, assim, horrível, no nível 2 horas, e aí tem a rotina louca no dia seguinte. E aí, na hora de cantar, tipo assim, na hora de fazer agudo, ou porque assim, eu tô estudando, no caso, o canto lírico, né? E aí, por causa da idade, não dá nem sempre para pegar todos os papéis, nem sempre todas as peças que vão jogar para eu fazer, no caso, elas são de baixo, né? Algumas eu vou ter que cantar na região do barítono, e a região do barítono, para mim, ela é aguda, né? Ela fica sempre naquele agudo. E aí eu costumo sentir mais quando eu vou cantar essas peças, e elas ficam naquela região, assim, começa a pesar a voz. Eu sinto que a voz, até no final, assim, do canto, ela não sobe, quando ela começa a ficar mais grave, assim. Então, é o que eu tô falando pra você, Zé Roberto. Assim, o grave cansa a voz mais rápido. A musculatura tá igual o seu bíceps lá do bebê. A musculatura tá encurtada, tá? E com a musculatura encurtada, a gente precisa fazer mais força, cara. É que nem você pode pensar sua prega vocal igual aquele balão de encher, balão de festa, sacou? Então, assim, você enche o balão, beleza. Quando tá na aguda, ele vai ele fica ali, você pode ficar 1 hora com um bagulho, né? As crianças, então, é um inferno. Elas descobrem que aquilo. Elas perturbam a festa inteira com aquilo no agudo. Mas quando ela vai pro grave, o que ela faz? Ela faz assim, ó. Ela não fica no grave. Não, entendeu? Então, assim, é uma exigência a mais de uma prega vocal ficar no grave, repito. Então, assim, tome cuidado com a sua voz falada, repito, e tome cuidado com esse treinamento pro grave, tá? Porque às vezes eu conheço, por exemplo, um barítono aqui do Rio de Janeiro, ele ficou treinando grave, ficou, e treinando muito com muito fry, partindo do fry, partindo com as coisas meio. E vai. Ele ganhou um granuloma, cara, nas pregas vocais, entendeu? Então, assim, eu mesmo, assim, toda voz tem grave, médio e agudo, né? Então, a voz do baixo, né? Se digamos que você fosse um baixo profundo, a voz do baixo profundo tem grave, médio e agudo. A voz do soprano espinho, coloratura tem grave, médio e agudo, tá? Então, assim, se ela fica no grave dela, ela fica rouca, tá? Se o baixo profundo fica no grave dele, é cansaço vocal. Tá bom? Então você tem que botar um tempo aí para estudar nesse grave. Entendeu? Começa com meia hora, entendeu? Meia hora ficando no grave já é muita coisa para um estudante. Como Entendeu? é que é? Nos estudos mesmo, ela nunca costuma descer muito, né? A gente nunca chega, pelo menos, no extremo do grave, né? A gente fica geralmente numa região média grave, mas nunca vai. Ela sobe muito mais comigo, eu descobri uma porrada de agudo que eu nem sabia que existia, do que descer, ainda mais por causa de idade. Geralmente, o que engata até numa outra pergunta que eu queria saber, porque eu geralmente ouço bastante, né, sobre como é que é a maturação da voz e tal, e as vozes graves geralmente elas têm um tempo maior, né? Geralmente o tenor, ele na ópera, no caso no lírico, ele começa a trabalhar antes, começa a ter mais papel antes, e o baixo geralmente você vê o pessoal mais próximo dos 40, 35, 40, que geralmente quando o cara tá no ápice não no ápice, né, na maturação vocal dele total. Tipo, o que causa necessariamente isso e por quê, assim?
Então, na verdade, é o que a gente chama de ontogênese, né? Que é o desenvolvimento natural do corpo. O desenvolvimento natural, né? Tipo assim, o homem, ele tem aqui uma agudização na infância, né? Depois ele tem um agravamento, dentro desse agravamento ele tem uma estabilização desse agravamento, né? Agora, até você conseguir o agravamento e a estabilização desse agravamento, leva anos. Né? Então, para o tenor, o ideal é que ele fuja desse agravamento, né? E o tenor trabalha com uma prega vocal muito esticada, então ele precisa de muita elasticidade, né? Eu costumo dizer que um tenor precisa ter cuidados vocais de uma mulher. Né? Um tenor não pode ter hábitos abusivos, porque ele usa a sua voz com uma elasticidade, extensão e mistura de registros como uma mulher. Né? Claro que existem vários tipos de tenor, estou dizendo em linhas gerais, estou dizendo um tenor agudo principalmente. Agora, um barítono, o que acontece? Ninguém é baixo de verdade aos 24 anos, né? Então, assim, né, você vira baixo aos 40. Por quê? Porque quando se é jovem e se pesa a voz, né, se você é jovem aqui, né, você ainda está gravando, mas se você aqui, você já rebaixa a sua voz, para onde ela vai aqui, ó? Ela acaba. Então, se você força o seu grave jovem, a sua voz tende a ficar senil quando você fizer 40, 50 anos. Né? Então, assim, pesar a voz nunca é inteligente, especialmente para o grave. Sim, isso é como é que eu vejo bastante até para... Isso eu via mais, né? Antes de estudar, geralmente, tipo, as notas graves, elas saíam com muito peso, né? Geralmente, tipo assim, você sente ela lá, mas para ela sair, ela tinha que fazer muita força. Hoje em dia, estudando, ela não sai com... Não precisa tanto, né? Geralmente, na hora que eu vou fazer, só encaixar, tem aquele relaxamento todo e sai com muito mais volume, muito mais de boa do que como é que é? Botando aquela pressão toda. Eu até estranhava antes, você falando agora, até estranhava bastante no começo, porque que eu via muito professor que ele subia muito para agudo e nunca queria descer tanto, sabe, com o aluno. Ele ficava naquele negócio muito... Geralmente eu via bastante aquele receio, né, de tipo assim, não, tá bom aqui, a gente não vai mais descer. Às vezes até você sente, pô, dá para ir mais, mas daí você... Aí o professor, não, tá bom por enquanto, para você hoje tá bom. É isso, né? Outro dia eu estava conversando com uma cantora, a Marina Considera, né? Eu até citei ela aqui, que ela foi minha sócia. Ela é um soprano bem, bem especial, bem maravilhoso. E aí a gente estava falando e ela falou, eu falei assim, Marina, qual seria a sua classificação vocal? Ela falou assim, Luciana, eu seria um soprano dramático. Só que eu não tenho idade para isso. Né? Então não existe soprano dramático com a minha idade. Né? Aí eu faço ali, pinto uma coisa de lírico, né? Quando eu for mais velha, talvez eu faça papéis dramáticos. Então é a mesma coisa, assim, né? A gente brinca assim, né? A grosso modo, não existe baixo aos 24 anos. Né? Claro que no sentido assim, sua voz pode ser de um baixo, mas você não canta na extensão de um baixo grave aos 24 anos, né? Por causa dessa onda que eu te falei, né? Então a voz do menino, ela fica aguda, aí ele tem, quer dizer, das mulheres também, na verdade. Né? Você tem a voz que ainda está antes da muda vocal, antes da puberdade, antes da menarca, né? A voz, a laringe, as camadas são não diferenciadas, né? A gente nem tem todas as camadas diferenciadas na prega vocal, a gente não tem os tecidos, né? A fibra de colágeno, as cartilagens são molinhas, né? Na infância, então você não pode pesar a voz. Você tem toda uma laringe de gelatina na infância, digamos assim, né? Daqui a pouco, quando você faz ali a menarca, né? Ou a muda vocal dos meninos, você tem um agravamento dessa voz, que no homem normalmente é mais importante, na mulher ele é menor. Né? Então, desse agravamento, você não continua agravando a voz. Você tem um agravamento e uma estabilização dessa voz. Legal. Só que o que acontece no final dessa curva ontogenética é diferente. Por quê? Porque na mulher, quando chega ali na menopausa, né? Se na menarca, na primeira menstruação, ela tem esse abaixamento, a mulher agora tem um segundo abaixamento, que fica mais grave ainda. E a do homem não. A do homem fica frágil e aguda.
né? Então, assim, e aí o que a gente vem entendendo em relação à voz humana, digo sobre o meu olhar, né? É que quanto mais você pesa a voz nesse momento, né, feito a curva, nesse momento de estabilidade, quanto mais você pesa a voz, ou as mulheres agravam mais, ou os homens ficam mais frágeis, né? Então a ideia é que nesse momento de estabilidade, ou seja, no auge da sua voz adulta, é que você trabalhe uma voz de técnica, assim. E aí esse primeiro momento da curva de estabilidade, que você tem ali 24 anos, se você vir para cá, ó, daqui você não sai. Então você tem que fazer a curva e não pesar para ela naturalmente ganhar a sua estabilização, para que você não tenha um agravamento de voz feminino e nem uma fragilização por conta, né, do homem fica androgênico e a mulher fica com as questões, né? Fica com muita testosterona, com muita. Hoje em dia, inclusive, é bom dizer isso, né? Mas hoje em dia está na moda, né? Das pessoas usarem a gestrinona, né? Tá na moda as mulheres. Aí as mulheres às vezes vão no ginecologista, o ginecologista fala: não, passa só uma pomadinha, bota um chipzinho. Esse desânimo aí vai passar, esse desânimo. Você está muito desanimada, engordou. Não, bota uma gestrinona, que aí vão passar aqui uma coisinha de testosterona, de gestrinona, para você ficar mais animada. A mulher se sente ótima, que a mulher fica com mais massa muscular, a mulher fica, sabe, com mais libido e vambora, tô parecendo uma atriz global. Só que isso tem um efeito de testosterona na voz, né? Então, assim, eu tô pegando muita cantora com esses problemas, sabe, de testosterona na voz. Teve uma, inclusive, que teve uma hiperabsorção, e a gente não tem. Outro dia eu estava lendo isso, né? Que tem poucos estudos desse chip, né? Que estão botando nas mulheres. Então o pessoal está botando meio sem saber como que vai ser a reação de verdade, essa absorção, né? Outro dia uma paciente minha botou essa pomadinha de testosterona, perdeu o cabelo todinho aqui da frente, ó. Né? Então a moça do laboratório ligou para ela e falou assim: vem cá, você está fazendo redesignação sexual? Você está fazendo, né, aquela coisa do trans? Você vai virar um homem trans? É isso que você quer? Ela, não, pelo amor de Deus. Ela falou: cara, você está tendo uma absorção gigantesca disso aí, então corre lá na tua médica, não sei o quê. Então deu um problema, que ela perdeu a voz, uma cantora gospel, com a voz super aguda, super misturada na voz de cabeça, entendeu? Atrapalhou muito a voz e começou a dar calvície, né? Testosterona dá calvície, né? Foi perdendo isso aqui tudo, ó, foi perdendo assim a faixa de 3, né? Chegou para mim no consultório com aquela faixinha, tá? Então, assim, gostaria de fazer aqui, eu não sou médica, eu não trabalho com medicamento, mas eu acho que você tem que conversar com o seu otorrino, não, né? Se a sua endócrino passar qualquer tipo de medicação, antes de tomar a reposição hormonal, mostra para o seu otorrino, conversa com o seu otorrino, porque tem muita mulher tomando que às vezes a médica até nega, fala: não tem nada de testosterona, não, gestrinona, não tem nada disso. Quando vai ver, tem sim. E a mulher, às vezes, cantora profissional, fica com perda na voz. Então, não digo não tome, né? Na verdade, por mim, até digo não tome, mas eu não sou médica, então eu acho que tem que procurar um otorrino e ver isso direito, tá? Porque eu tô atendendo muita gente com muitos problemas gravíssimos com essas reposições hormonais. Ô, Luciana, a Ângela ia perguntar depois de Sobral, ela acabou saindo, tá? Então, assim, a Ana quer fazer mais alguma pergunta? E eu acho que a gente vai já terminando por aqui, porque, coitada da Luciana, ela está falando há 2 horas aqui, sem parar, gente. Tenham dó da coitada, né? E assim, ela passa o contato dela e consultas grátis, não grátis, na verdade, porque ela é profissional, vocês falam com ela depois, né? Porque era para ser mais uma entrevista, tá, gente? Até porque já passaram-se 2 horas, ela precisa se hidratar o nariz, se alimentar, né? Que ela já explicou. No fim, a Ângela ficou sem perguntar o que queria. Esperou e ficou sem perguntar o que queria. Acabou saindo. Mas tudo bem, Ana, faz a sua pergunta aí e depois a gente vai partindo para as considerações finais, tá bom? A primeira é: por onde eu marco uma consulta? Desculpa, peraí, faz assim para eu te ver, ó. Ana, tá. Aham. Então, por onde eu marco a consulta, primeiramente? Uhum. Não, mas é brincadeira.
Geralmente, na verdade, eu ia pedir desculpa por isso mesmo, né? Acabou virando várias consultas, mas é uma pergunta geral mesmo. Porque você estava comentando isso do cansaço da voz e tal, e hormonal, e eu tinha duas coisas que eu tenho curiosidade desde sempre sobre isso. Você acha que é perigoso colocar criança para cantar profissionalmente? E se você acha que o anticoncepcional também pode alterar a voz? Então, depende de como essa criança canta, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um certo pavor dessa geração The Voice Kids, porque é uma geração que canta com voz de adulto, fazendo vibrato de adulto, dicção de adulto. Tem gente que chora. Eu choro de pena, na verdade, né? Então, quer dizer, na verdade eu nem vejo que eu não sou masoquista, né? Porque eu vou sofrer. Agora, eu abomino esse tipo de colocação de voz e cantar com voz de adulto. Então, assim, eu sou completamente contra esse uso inadequado da voz. Agora, se a criança está com um professor de canto bom, responsável, que vai trabalhar aquela voz dentro de uma responsabilidade, de uma extensão bacana, trabalhar um repertório leve, trabalhar mistura de voz, trabalhar musicalidade, não vejo problema da criança cantar. Acho até bom. Musicalização infantil tá aí, recomendo muito, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos diversas pessoas que trabalham muito bem com isso, reconhecidamente, por exemplo, Agnes Moço aqui em Niterói, né? Então é uma coisa linda, maravilhosa que traz às vezes um vínculo com o pai, com a mãe, é uma coisa bonita, linda e maravilhosa. Então não vejo problema da criança cantar como criança, com uma técnica. Então, assim, no sentido profissional, por exemplo, até para fazer dublagem, para cantar mesmo, mas aquela criança que canta no sem show, assim, toda noite, sabe? Sempre me deu uma má impressão, assim. Cantar sei se em show toda noite? Não, né? Não. Mas na vida profissional, assim. Não, nem consigo nem conceber isso, para te ser sincera. Nunca nem vi isso assim na minha clínica. Eu nunca atendi uma criança. Da vida. Olha, eu atendi um menino dublador. Eu atendi um menino dublador. Mas o pai era muito responsável. Ele dublava muito pouco. Fazia uma coisinha. Fazia, entendeu? Se essa criança tá com pais responsáveis, se essa criança tá com um professor de dublagem responsável, se ela tá com um professor de canto responsável. Agora, voz profissional de ter ali de sexta a domingo, eu acho que é muito. Eu acho assim delicado, acho delicado. Sempre fiquei com essa má impressão, assim, queria saber se é real, porque agora assim, Ana, assim, uma imersão musical é legal. De repente, por exemplo, botar o filho, por exemplo, para fazer ali uma prática de conjunto, uma prática de música, como é que é? Montagem de teatro musical infantil. Entendeu? A criança está dançando como criança, cantando como criança, bem assessorada. Eu não vejo problema nessas coisas. Eu acho ótimo, na verdade. Agora, o que é problemático é uma coisa bizarra, é uma coisa de você botar a criança. É como se você botasse um jovenzinho para fazer crossfit. Você botar um jovenzinho para ficar marombado. Isso não existe, né? Então, tem que, eu acho, tudo com muita parcimônia, muita responsabilidade. Legal. Luciana, vamos partindo para as considerações finais agora, né? E Renata, você quer falar alguma coisa? A Luana quer falar alguma coisa? Terminando, o Estevão, que fez... Só agradecer. Obrigada, assim, acho que foi bem legal, foi bem importante, assim, a sua fala, em vários momentos, mas acho que principalmente para mim que pega a questão do cuidado, sabe? Do cuidado da saúde vocal, porque às vezes a gente vê as pessoas se maltratando mesmo, muitas vezes nem entendem que estão se maltratando, mas e é uma coisa que eu pego no pé da galera, assim, logo que eu assumi, assim, que eu falei, gente, tem gente que não traz uma garrafa d'água e fica aqui 3 horas ensaiando, a gente só tinha um ensaio de 3 horas por semana, não dá. Tem que beber água no meio do ensaio, tem que trazer garrafinha. Não é assim, né? Então,
Acho que é isso, sim. Obrigada por estar aqui, obrigada pela generosidade de estar aqui falando 2 horas. Acho que é isso. Lu? Maravilha, Renata. Desculpa, pegando esse gancho que a Renata falou aqui, eu costumo dizer, Renata, que voz é feminina, né? Que a voz é mulher, né? E aí eu brinco, né? Que a voz ela gosta de cuidados diários, que a voz gosta de relacionamento, a voz gosta de mandar um recadinho, né? Sabe aquele recadinho? Oi, meu amor, oi, querido, oi, tudo bem? Aquele cara que aparece, ou aquela mulher que aparece do nada, fim de semana, e aí, qual foi? Partiu? Vamos sair nós dois? É hoje? Partiu um motelzinho? Não, nada de. A voz gosta o quê? Ó? Isso até pode rolar, mas ela gosta de uma relação, né? Não de uma relação abusiva, não de uma relação fútil, de uma relação de todo dia, rotina vocal, cuidado. Eu vou ali fazendo um carinho nela para quando eu precisar, ela tá ali. Não é isso, Renata? Achei ótima analogia. Isso Obrigada. dá uma letra de música, hein? Luana, Aí, ó. Lu, um minutinho só. Parece que a Poliana, você levantou a mão, foi isso? Nós temos a nossa psicóloga aqui, a Poliana, que acho que quer falar alguma coisinha agora aqui no final. Quero agradecer, Luciana, por sua disposição e partilhar tantos ensinamentos, conhecimentos com a gente. E eu queria saber a respeito do seu artigo, né? Que você mencionou, que escreveu sobre ansiedade, se você pode partilhar com a gente. Legal. Então, Poliana, eu estou agora publicando ele em revista. Então, ainda estou nesse processo. Assim que eu publicar, fiquem ligadinhos lá. Aproveito aqui para pedir para vocês darem essa força também lá no meu Instagram, né? @LucianoOliveiraFono. E o meu Instagram vou até botar aqui para vocês, né? Que é peraí, cadê aqui? @Luciana Oliveira Fono, que é ótimo assim da gente estar em contato por lá. Eu vou provavelmente dar por lá a notícia, né? Quando tiver publicado, tiver em revista, vou botar lá para quem quiser acessar, tá bom? E também o Instagram do meu estúdio aqui no Rio de Janeiro, que é um estúdio multidisciplinar, né? Então eu atendo como fono, tem uma fisioterapeuta respiratória, professores de canto, professores de dublagem. A gente está sempre fazendo cursos, podem ficar ligadinho lá também. Então eu vou botar por lá, tá bom, Poliana? Eu tô sempre falando sobre isso é um enfoque do meu trabalho. Vai ser legal da gente trocar também por lá conhecimento. E aí, assim que eu conseguir publicar, eu vou botar lá para ir todo mundo acessar, enfim. Tá bom, querida? Luana, quer falar alguma coisa para a Luciana? Só agradecer pela paciência, pelas consultas grátis que você acabou dando hoje. E, assim, a pessoa perguntava A, você respondia de A a Z. Então, assim, foi muito mais enriquecedor do que a gente poderia pensar que seria. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por essa alegria, por esse tesão que você tem de falar do seu trabalho. É muito gostoso de ouvir. Obrigada. Muito obrigada a você, Luana. E eu acho que é um puta desafio, né? A gente pensar a voz, achar soluções de voz. E fique tranquila, assim, eu não me sinto dando uma consulta aqui, eu me sinto fazendo uma coisa que eu acho que o profissional de saúde tem que fazer, que é promoção de saúde vocal. Né? Promoção de saúde geral. É uma delícia quando a gente ouve, por exemplo, um nutricionista que passa coisas interessantes. Uma delícia quando você ouve uma psicóloga que fala coisas muito inteligentes, que de certa forma te acalmam e te fazem procurar análise. É uma delícia quando você ouve um médico que fala coisas pertinentes e ele está atualizado e você lembra da sua tia e fala aquilo com ela. Então, eu acredito no coletivo. Eu acho que a gente só vai mudar a nossa vida, esse país, se a gente sair do nosso lugar de conforto, que de conforto não tem nenhum, né? Especialmente nesse momento. Então eu acho que quando a gente se mobiliza, quando a gente se move para o caminho da luz, para o caminho da arte, para o caminho da saúde, eu tô dentro. Maravilha. Eu quero agradecer, antes de dar minhas palavras finais para você, Luciana, queria agradecer o meu amado Estevão, né? Que
posso dizer que é uma cria minha, porque ele começou no Broadway, né, lá em 2012. E, assim, mais uma vez, ele traz uma pessoa maravilhosa para conversar com a gente aqui, porque ele tem sido o nosso contato com essas pessoas incríveis que têm vindo aqui, né? A gente tentando, como eu falei no começo para você, né? Tentando sobreviver aqui com o trabalho do nosso grupo, né? Com muita dificuldade, né? Assim, pessoas que somem, pessoas que não aparecem, né? E a gente tentando deixar o grupo não acabar, né? Então, essa ajuda que o Estevão está dando para a gente, trazendo pessoas como você, assim, não tem palavras. Estevão, meu querido, muito obrigado mais uma vez. E você, minha querida Luciana, nossa, tinha que ser uma carioca, né? Lá vou eu puxar a brasa para a sardinha do Rio de Janeiro. Tinha que ser uma carioca, uma delícia ouvir você. Olha, eu estou aqui encantado o tempo inteiro, embevecido com as suas palavras, né? Com os seus ensinamentos para a gente. E, assim, eu gostaria de manter esse contato com você, tá? Vou até pedir depois para o Estevão se ele me passa seus contatos, porque eu estou aqui fascinado com tudo que você falou, ensinou para a gente hoje, os conselhos, essa coisa maravilhosa. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, querido Fernando. Eu fiquei muito... Confesso que você é eu fiquei... Agora eu estou curiosa para chegar mais perto aí, porque eu achei que você também é um ótimo orador. Você começou fazendo uma regra de oratória que é tocar o coração do outro. Eu confesso que quando você falou bem do Rio de Janeiro, eu já me ajeitei aqui melhor na cadeira, falei que coisa boa, gente. Então, assim, gente, o nosso Rio de Janeiro realmente é lindo, é maravilhoso, mas tá tão maltratadinho, né? Quando alguém fala bem do Rio de Janeiro, dá até um carinho no coração, assim. E quero agradecer demais, Fernando, pelo convite, agradecer por um grupo tão bacana, né? Eu acho que o líder, ele aponta para o grupo, e o grupo aponta para o líder, né? Então, acho que esse ambiente de aceitação, de amor e de hospitalidade, de alguma forma tem a ver com você, com a maneira como você, Renata, Luana, Estevão e todos vocês estão caminhando juntos. Então, agradeço demais ao Estevão o contato tão educado e carinhoso que ele fez. Muito obrigada, vamos seguir junto aí, tô dentro. E, Lu, algumas pessoas do Broadway estão querendo muito vir para o Rio para assistir Madagascar. Quem sabe a gente te chama no mesmo dia para a gente poder se encontrar, né? Ah, olha, tô dentro. Seria muito legal. E Muito já maneiro. fica aí o convite. Já fica aqui o convite, caso você queira voltar novamente para a gente fazer um outro bate-papo. Quando vocês quiserem, só me chamar. Vou te receber super bem. Espero que você tenha gostado. E Gostei muito. Obrigado de novo. Muito obrigado por ter aceito. Valeu, queridos. Um beijo para vocês. É isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima agora. Ô, Fernando, e a foto? Vai estar esquecendo. A nossa foto, Verdade! Temos Verdade! a nossa foto. Olha, povo, põe a carinha aí. Quem está com a câmera desligada, põe a carinha aí para foto. É 2. Bom, vamos... É 3. Deixa eu só revelar a foto aqui para ver se saiu, gente. Um minutinho para me dar um ok aqui. Mas a Luana já tirou uns prints aqui também e a gente vai postar. Ah, legal. Ó, quem postar me marca, hein? Quem postar me marca. Pode deixar, que a gente vai te marcar já daqui a pouquinho. Minutinho só para me dar um ok. Estou abrindo aqui o Photoshop só para ver se saiu tudo legal. E venha nos assistir, Luciana, em Madagascar. Opa! A gente estreia dia 8, lá no shopping Dia 8? no shopping Village Mall. No Village, tá. É dia 8 agora de outubro, né? Dia 8. Isso, a gente vai até o último dia de novembro. 2 meses. Vai ser bem, Tô bem legal. curiosa. Tá Vai lá, ótimo, uma foto, vou postar, marcar vocês todos, tá? Então, para todos, um bom final de semana
e até o nosso próximo encontro. Luciana, beijo. Muito obrigado, viu? Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Luciana, pelo seu super profissionalismo, entusiasmo, simpatia e boa vontade. Valeu, Antônio. Obrigada, querido. Valeu. Maravilha. Tchau, gente.